Boa noite, eu sou Alexandre Rodrigues, eu sou um entusiasta aí da inovação. Nós temos aí o SCQ, que é uma empresa de educação com foco em inovação, que atua no Brasil e nos Estados Unidos. Nós estamos aí com uma série de meetups bem especiais durante esses meses e hoje a gente vai falar um pouco vamos começar a falar um pouco sobre tecnologias exponenciais e tentar desvendar um pouco como é que a gente usa essas tecnologias exponenciais, quão importantes são essas tecnologias exponenciais hoje, o que elas vão ser tão importantes no futuro para a sua empresa, para a sua formação. E eu queria também dizer que hoje vai ser bem dinâmico, né? Como todos os nossos meetups. Caso todos vocês estão com o microfone desligado, já entram com o microfone desligado, mas podem habilitar, podem fazer perguntas via chat durante o nosso meetup e a gente vai respondendo aí na medida que o Elbert aí dá um parênteses aí para a gente vai respondendo as perguntas, mas pode habilitar a câmera, pode habilitar o microfone, fazer perguntas que vocês acharem necessárias e a gente vai respondendo aí durante o nosso meetup, que é de costume que nós fazemos. Bem, Elbert, queria apresentar o Elbert. O Elbert, eu conheci ele, conheci ele através de um grande amigo nosso, aí, o Fabiano, que é da Advance Corretora de Câmbio, né? E a gente estava batendo um papo para o Miami Innovation Experience, que a gente ia fazer. Disse, pô, você conhece alguém que fala aí sobre blockchain? E aí o Fabiano me falou, eu conheço um cara que ele foi, eu acho que ele é bom, porque ele foi lá no interior de São Paulo, convenceu um senhorzinho que não usava computador do ramo de construção civil a comprar a ideia dele de blockchain. Então, eu acho que o cara é bom, né? Então, eu disse, opa, vamos conversar com ele. Então, foi assim que eu conheci o Elbert e trouxe ele aqui. Obrigado, Elbert, por ter aceito o meu convite aí, ter participado desse meetup hoje e desvendar um pouco o que é blockchain, né? O que é, para que serve, se é interessante, se vai ser bom para a gente, se vai ser bom para todo mundo, se eu preciso dessa informação no meu currículo, se vai ser importante para as empresas. Eu tenho o Maurício, que é cadeirinha cativa aqui nos nossos meetups, Maurício aí que mora nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, o blockchain vai ser blockchain é a internet dos anos 80 hoje, né? Quando lançarem uma plataforma aí para a gente conseguir digitar, um browser, né, para a gente conseguir fazer as coisas, ele vai ser disseminado. Mas hoje é um bicho de 7 cabeças. Mas a gente vai cortar umas 5, 6 cabeças hoje, né, Elbert, desse bichinho aí, e vamos tentar desvendar ele aí de uma forma mais tranquila. Elbert, tá contigo aí, fica à vontade. Beleza, obrigado aí. Boa noite, pessoal, obrigado por estar aqui aí 9 horas da noite, né? A gente já jantou, a gente cansado, está aí ouvindo um pouco sobre blockchain, sobre as mudanças que vão acontecer agora no mundo e aí já alinhar um pouco sobre aquilo que o Alexandre falou lá no começo. Puxa, uma vez eu tenho explicado para um senhor que nem usava computador sobre blockchain. E, na minha opinião, isso é bem simples, tá bom? Provavelmente porque eu não explico o detalhe dela. E aí já vamos alinhar. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre do ponto de vista de estratégia. Vamos fazer um alinhamento só com a internet. Quantas pessoas você conhece que sabe como a internet funciona? Que na hora que eu digito, eu tenho um IP que vai para um DNS, depois desse DNS tem um proxy, tem tudo, faz toda essa conexão. Quase ninguém. Por quê? Precisa? Não, não precisa. Você precisa saber que você pode fazer um site, que você pode vender nesse site, que você pode fazer... É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vocês vão entender como que a blockchain pode mudar, pode ajudar vocês a desenvolver não só uma nova ideia, um novo produto, a sua empresa, seu próprio conhecimento e itens para você mesmo, tá bom? Então, isso é um dos pontos que eu acho bem interessante a gente já alinhar já aqui desde o começo sobre a blockchain. Alexandre, posso compartilhar minha tela aqui? Vamos lá. Compartilhar, então. Compartilhando a tela aqui para a gente começar. Apenas confirmando, está todo mundo vendo? Vocês estão vendo a minha tela aí, Alexandre? Vamos sim. Beleza, então vamos lá, pessoal. Como eu disse, meu nome é Elbert Costa, meu LinkedIn está ali, eu trabalho na parte de transformação digital.
Mas é uma transformação digital um pouco diferente, porque é uma transformação digital baseada em gente, baseado no que a gente vai falar aqui agora. A blockchain não é nada se ela não impactar pessoas, se as pessoas realmente não quiserem ela. E aí, para falar sobre isso, tá? Como que vai funcionar a nossa palestra? Os primeiros 5 minutinhos, 5 a 4 minutinhos, eu vou falar um pouquinho de quarta revolução. Por que a gente está falando de blockchain? Então, deixa eu falar o que está acontecendo no mundo. Depois a gente entra dentro da blockchain e a gente vai ter um único pedacinho que na hora eu vou até avisar para vocês, que é um pedacinho um pouquinho mais técnico, que faz sentido a gente falar sobre isso para poder entender a magnitude da blockchain como um todo. Então, falando um pouquinho, primeira coisa que a gente precisa entender, todo mundo fala dessa revolução industrial, mas qual que é a diferença de uma revolução tecnológica para um avanço tecnológico? Por que o que está acontecendo agora é uma revolução e não um avanço tecnológico? Uma revolução, ela nos muda como sociedade. Nossos fatores éticos e morais são revistos. A gente revê como que a gente faz negócio, como que a gente convive com as pessoas. E agora aconteceu um tal de Covid aí, que forçou com que isso aconteça mais rápido ainda. Aonde que a gente tem que ter novas tecnologias. Então, a quarta revolução, ela já era marcada pela sua velocidade muito mais forte que aconteceu as anteriores, as 3 primeiras, uma amplitude pegando todo mundo e agora ainda mais forte devido ao avanço da tecnologia do Covid que botou todo mundo em casa, tá bom? Então, falando um pouquinho, por que tudo que eu vou falar para vocês aqui agora, algumas pessoas podem chegar e falar assim, mas isso é futuro. Vamos entender o que é futuro e mostrar que esse futuro é cada vez mais presente. Acho que boa parte das pessoas já ouviram falar da lei de Moore, bem rapidinho. O que essa lei de Moore fala? Ela fala o seguinte, olha, a cada 18 meses, sem os computadores, os transistores, eles vão aumentar 100% e vão ficar ao mesmo preço. Ou seja, eu dobro a capacidade, mas eu não aumento o preço. Falando de transistor, flops, essas coisas, no final o que a gente tem que entender é o seguinte, é a capacidade do computador, a velocidade do computador. Ele está aumentando e está mantendo o preço a cada 18 meses. E isso agora está ficando mais rápido. E é inegável, quando a gente olha para trás, eu queria chamar muito a atenção de vocês nesse ponto. Esse pedaço aqui ele vai explicar tudo o que vai acontecer na nossa palestra. Hoje nós estamos aqui com esse tanto de flops. Se você olhar o pessoal de 2010, olha como eles ainda estavam começando uma evolução. E aí aquele nosso sentimento de que, puxa, desde 1900 até 2010 não aconteceu quase nada no mundo aqui. É verdade, na hora que você olha e fala, puxa, não aconteceu quase nada, porque tudo começa a acelerar, ficar muito mais forte a partir daqui. Por isso nos dá sensações. Essa sensação. Agora, opa, espera um segundinho aí. Vamos adiantar essa mesma linha, que aí é matemático, para daqui 10 anos. Esse é o cenário que a gente tem. Então, as pessoas em 2030, se a gente for olhar em termos de flops, e sem contar que muda a tecnologia, né? A gente poderia falar de computação quântica e outras coisas a mais que estão acontecendo, mas em 2030 a capacidade dos computadores seria essa a diferença, vamos olhar só o tamanho da tabela, para de 2020. E olha como a sensação deles é exatamente a mesma, de que 2020 até 2010, que é isso que a gente julgava que, nossa, aconteceu muita coisa, não vai ter acontecido nada. Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer tecnologia, modelo, pensamento, metodologia, estrutura de trabalho que você use, que tem mais do que 4, 5 anos, já está ultrapassada. Não é algo lá na frente. E o que é mais legal, o que isso daqui permite com que as pessoas façam esse avanço cada vez maior? O que eu acho mais bonito da transformação digital, o pulo de tecnologia. Se eu perguntar para você, qual foi o país que mais fez transação bancária por telefone celular em 2019? Algumas pessoas vão falar, sei lá, China, Estados Unidos, Suíça pelos bancos. O país que mais fez transação bancária pelo telefone celular em 2019 foi o Quênia, na África. Você falou Quênia, mas por que o Quênia? Pelo seguinte, o Quênia era um país desbancarizado até a década passada. Eles não tinham como puxar cabos de internet de um lugar para o outro para poder levar a internet. Não tinha como sair fazendo agências bancárias em todos os lugares pela distância física. E não tinham como ter banco. De repente, alguém olhou e falou, puxa, olha só, pelo celular eu posso fazer tudo que é o banco. Isso permitiu que o Quênia pulasse todas as tecnologias que nós usamos.
começar com os bancos, com aqueles primeiros caixas eletrônicos, depois vai evoluindo, agência, para depois chegar nisso. Então, ele pulou. E esse é o primeiro recado que eu quero deixar para todo mundo aqui. Quando você vai pensar em tecnologia, em avanços dentro da tua empresa, ou para você mesmo, presta atenção se você está fazendo igual quem, né, que faz todo sentido, pula todas as tecnologias, ou se você está querendo seguir a evolução lá de trás. Puxa, eu vou começar a fazer algo, vou lá e faço um banco de dados padrão. Puxa, uma organização, gasto milhões trazendo um sistema que já funciona desse método. Enquanto eu já poderia pular essas tecnologias e ir para o que tem mais moderno. E esse é um grande ponto que eu quero deixar aqui para a gente. Então, falando sobre isso, sobre, puxa, como que é o mundo hoje em dia, a gente já pode começar a entrar na blockchain. E entender o desafio da blockchain, como o Alexandre falou lá atrás, poxa, parece a internet dos anos 80. Entender a revolução da blockchain é difícil. Por que é difícil? Porque as pessoas têm muita dificuldade em entender o avanço tecnológico quando ele é meio e não fim. O que eu estou querendo dizer com meio? Todo mundo entende que os celulares são extremamente evoluídos, importantes, mas eles não conseguem entender que toda aquela história que eu falei lá de trás, processadores, transistores, que aquilo dali é evolução. Aquilo permitiu com que a gente chegasse no dia de hoje. E a blockchain é isso. Ela é o meio pelo qual as empresas do mundo vão trafegar nos próximos anos. Algumas pessoas acreditam que o impacto dela só pode ser comparado ao impacto da internet. E a gente vai ver durante a palestra o porquê que as pessoas acreditam nisso. Tá? E, Albert, mas isso é uma coisa, novamente, naquela estrutura que a gente faz. Né? Isso é coisa do futuro, tal. Lá na frente que a gente vai ter que usar. Eu vou te fazer uma pergunta, por que você tem que saber de blockchain agora? E essa pergunta que eu vou fazer vai te mostrar o tanto que é importante. Você conseguiria pensar em criar deixa eu pensar aqui, um marketing, um site, sem saber o que era internet? Você conseguiria pensar em criar rastrear online, carga, sem saber o que é estar online? Sem saber o que é um site, fazer uma rede social? Ou um marketplace? Não, você não conseguiria. Então, você teve que saber que existia um negócio chamado internet. Quando as pessoas não conhecem ainda a blockchain, elas estão na sombra de uma grande revolução que está acontecendo agora. E dentro dessa grande revolução, eu vou mostrar para vocês alguns números aqui. No mundo convencional, quando uma empresa resolve abrir capital, ou seja, começar a vender lá na bolsa, o pedaço dela, a gente chama isso de IPO. O paralelo a isso, dentro das redes sociais, é o ICO. Tá? Basicamente a mesma coisa. A empresa resolve ter investidores. No ano de 2019, mais de 115 empresas receberam mais de 20 milhões de dólares. A gente está falando hoje, numa conversão direta, cerca de 100 milhões de reais. Está falando que a cada 2 dias uma empresa recebeu esse investimento. E aí você fala, pô, a cada 2 dias teve uma empresa com esse investimento e eu nunca ouvi falar. Não, nem você e boa parte das pessoas ainda não. Mas quem já ouviu está fazendo muito dinheiro e está criando uma nova estrutura. Está aí exemplo de algumas empresas. A IOS. IOS, em 7 meses, de quando as pessoas falaram assim, vou criar aqui uma empresa nova, como se fosse uma blockchain, criou essa empresa chamada IOS, 4 bilhões de dólares, tá? Desde quando ela foi criada até que, na verdade, foi um ano a IOS. Teve Dragon, 320 milhões de dólares, em cerca de 7 meses. Huobi, 6 meses também, 300 milhões de dólares. Desde quando o cara resolveu criar a empresa. Essas empresas estão crescendo mais rápido do que Facebook, Google ou Amazon cresceram. O Facebook demorou alguns anos para atingir essa cifra, esse valor. E essas empresas já estão atingindo. Por isso que essas empresas, Facebook, Google e Amazon, possuem grandes frentes em blockchain. Tá, então, blockchain então é para criar um modelo, um negócio novo? É para inventar algo novo? Não. Blockchain é para a gente poder falar dentro da tua própria empresa também como que você pode rever o modo como que vocês fazem trabalho, o modo como que vocês fazem negócios lá dentro. Tá bom? E aqui alinhando então a palestra, quem veio para poder, já falei sobre isso no começo, como entrou mais gente, eu vou só realinhar. Quem veio para poder ouvir falar de parte técnica, bits e bytes, infelizmente não vai ser nesse fórum, podemos marcar um outro no futuro. A gente vai falar sobre o impacto da blockchain nas empresas e de uma forma estratégica, de uma forma mais executiva para a gente poder entender o impacto dele dentro das empresas. Albert, onde que está a blockchain hoje em dia? Quem está usando blockchain? Essa daqui é a curva de adoção de massa. Desde a invenção da televisão, desde a telefone,
internet, celulares, todos eles seguiram isso. Cerca de 15% das pessoas são chamados os early adopters. São as pessoas que testam qualquer coisa que sai na internet. Já começa a testar, muitas falham, mas a pessoa quer testar, quer ser um dos primeiros. Depois a gente atinge isso aqui que é chamado o Vale da Morte, que é quando essas pessoas falam, deu certo não pegou, já pararam de usar, tal. Então o mundo não começa a utilizar isso. Depois desses early adopters, 51% das pessoas, das empresas, organizações, adotam essa tecnologia, caso aqui eu tenha tido um ok. Caso aqui eu tenha tido um ok, as pessoas vão adotar essa tecnologia e depois, no finalzinho, são os 34 seguidores. 34 aqui, esses seguidores, são aquelas pessoas que, sei lá, ainda querem tua conta no Orkut funcionando. São essas pessoas aqui. Então, que não vai já afetar muito. O mundo maior está aqui nessa parte. E aonde está a blockchain hoje? Se a gente colocar dentro de uma escala numérica, essa é a blockchain. 2017 até 2018, a gente conseguiu atingir os 15% dos early adopters. Tivemos essa adoção em massa acontecendo agora, e até 2021, cerca de 51 mais 15%. Então, a gente está falando que 66% das empresas e pessoas já estarão conectadas na blockchain de alguma forma. Mesmo que você não saiba, você já está passando pela blockchain, conectando alguma parte dentro dela até 2021. Isso, novamente, esse número, eu até tenho curiosidade de rever ele, porque com o Covid, o que acontece com o mundo hoje em dia? Nós vamos ver que a blockchain ela é o melhor método de você estar dentro da tua casa, de você trabalhar de uma forma descentralizada, de você não ter que se preocupar com o cartório, de você não ter que se preocupar de ir no Detran. Cada vez mais, as pessoas precisam de algo que garanta que vocês, que o Maurício, o João, o Elbert, o Alexandre, as pessoas que estão ali do outro lado são elas mesmas. E com o Elbert, que vocês estão vendo falar aqui, realmente tem aquele currículo. Elbert estudou na Singularity, lá na NASA. Elbert voltou, fez os Jogos Olímpicos, trabalhou no Bradesco, eu fiz tudo isso. Será que eu fiz ou será que eu estou mentindo? A blockchain, a gente poderia ter uma prova disso, facilmente verificado por cada um de vocês. E no mundo que pede velocidade e distanciamento, só tem esse jeito. Eu preciso de uma tecnologia que garanta do mesmo modo que eu estou vendo você hoje em dia. Vamos combinar? Um idoso hoje ter que ir no INSS para fazer prova de vida é um absurdo. A blockchain, a gente resolveria isso. Então, a blockchain está falando que 63% das pessoas já vão estar usando no final do ano que vem. O futuro já chegou. Ele só não está igualmente distribuído. Então, voltamos de novo naquele ponto. Aonde que você quer estar aqui? Dentro do que já está no futuro ou das pessoas daqueles 33%? E é isso que está acontecendo. Hoje tem gente que usa um Mac último, tem gente ainda tentando usar o primeiro Macintosh que a gente está vendo ali. Aqui eu vou passar para vocês algumas empresas que já estão usando, mas não vou entrar a fundo no case. No final da palestra, eu entro mais a fundo em alguns cases teus, tá bom? Alguns cases teus não, alguns cases interessantes para a gente discutir sobre isso. Então vamos lá. IBM começou a fazer um grande trabalho aí no mundo com várias empresas, entre elas aí com empresas da China. A Estônia. Estônia é um case espetacular de um país que está revisitando o teu modelo de até cidadania. Eu não sei quem já ouviu falar. A Estônia está com uma história muito legal, eu tirei há pouco tempo, que chama o e-Citizen. Você vira um cidadão da Estônia sem estar lá. Pela internet, você vai lá e vira um cidadão. Aí, por que eu quero ser um cidadão da Estônia digital? Porque isso vai permitir com que você possa atuar em toda a zona do euro. Você vira um cidadão. Só que você não pode morar lá. Só que você pode ter empresa lá, você pode atuar de lá, você pode vender para as empresas para os países da zona do euro através da Estônia, mas não pode viver lá. Olha que inteligente. Eles resolvem o problema deles, da previdência, dessa forma. Porque milhões de pessoas hoje que querem transitar na zona do euro estão abrindo empresas, estão recolhendo imposto e estão trabalhando através da Estônia. E eles imaginam que em 15 anos eles tenham mais e-citizen do que cidadão. Isso quer dizer que eles têm uma entrada muito maior de dinheiro do que o que os cidadãos consomem. Isso usando a blockchain. Porque eu consigo garantir que cada e-citizen é um cidadão de fato. Elbert, eu acho que a Estônia hoje tem 95% das atividades públicas, né? Do setor público, ou acho que são digitalizados hoje, né? Não, digital impressionante. E por isso, e para eles Salvo me engano. Sim. Deve estar nessa faixa, sim.
E na hora que você olha, eles tiveram que digitalizar boa parte do setor público, porque se eu, Elvis, quando eu quero operar alguma coisa na zona do euro lá, eu tenho que operar através deles. Eu tenho que ter acesso a tudo sem ir lá. Então, eu tenho que conseguir fazer da parte bancária, eu tenho que conseguir fazer os cartórios, né, que só existe no Brasil, mas tirar as licenças, tirar tudo, sem eu precisar estar fisicamente. Então, eles integraram todos os serviços públicos dentro de uma tecnologia, garantiram uma identidade única e resolveram um problema grande. Ou seja, não é um hype, não é algo que legal, todo mundo está fazendo. Eles entraram nisso porque sentiram a diferença e viram que tinha de dinheiro na mesa sendo deixado. Acho que a única diferença, a única coisa que está fora é o divórcio. Não sei. Ou é o divórcio ou é o casamento. Eu não sei, uma coisa assim. Não sabia dessa, não sabia. Essa é novidade para mim. Mas é interessante a gente ver isso. Então, isso que eu estou querendo dizer. Isso a blockchain permite. Saber você ter um CPF, né, único, garantir quem é essa pessoa. FedEx transformando também toda a parte de logística. E aí, como eu disse, aqui eu vou só passar essas empresas, tá, gente? Não vou aprofundar dentro delas. UPS, Webjet. A maior parte dos bancos do mundo já estão usando, Bosch, Cisco, Barclays está usando, Visa, Cisco ali novamente. A Porsche, ela fez algo que é o que eu chamo de blockchain Nutella. E é o que eu falo, evitem todo mundo. A Mercedes fez um projeto sensacional. Em alguns anos não vai existir mais roubo de Mercedes. Porque ela simplesmente está registrando todas as peças da Mercedes na blockchain. Então, na hora que você comprar lá um amortecedor de meios ilícitos, colocar no teu carro e for ligar, teu carro vai falar, olha, esse amortecedor é da Mercedes 15, não é desse, eu não vou ligar. Então, eu preciso que o dono da Mercedes 15 faça uma transação na blockchain, que na verdade é usando o aplicativo da Mercedes, transferindo aquela peça de carro para o meu carro. A partir daquele momento, eu posso usar aquela peça. Então, não vai acontecer mais de um ferro velho comprar uma Mercedes batida e vender os 16 amortecedores que ela tem. Ela só tem 4. Mas o cara passa a vida vendendo amortecedor dela, porque pegou roubado. Ele acabou com isso. Aí a Porsche olhou e falou assim, puxa, eu preciso fazer algo. Aí ela fez o quê? Olha, a partir de agora você consegue abrir a porta da Porsche através da blockchain. A Porsche sabe que eu sou o dono dela e abre. Cara, não faz sentido nenhum isso. Por isso que isso é blockchain Nutella. Ele poderia fazer isso muito melhor, mais rápido, utilizando tecnologias convencionais. Mas por que a Porsche fez isso? Porque ela precisava dar um recado para o mercado, falando, olha, a Mercedes está olhando, os outros estão olhando, mas eu também estou. Tanto que já estou fazendo teste com a porta e depois eu vou evoluir para outras coisas. Mas isso é a necessidade que as grandes empresas já estão tendo de mostrar que estão alinhadas com o futuro. E isso mexeu tanto na Mercedes, que cresceu cerca de 15% no dia que ela anunciou isso, e a Porsche, que as pessoas entenderam que era um pouquinho de Nutella aí, né? E cresceu cerca de 5% a 6%, bem menor. E aí mais algumas empresas, Volkswagen, sabe? Kodak, vamos lá. Passando mais o Walmart, né? O Walmart também está utilizando o blockchain para a cadeia produtiva, né? É uma das que eu vou usar lá no final, na hora que eu for entrar nos processos. Não vou falar sobre o Walmart. A gente vai falar sobre o Walmart, sobre a cadeia produtiva dele. Show. Então, beleza, Elba, já falou tudo, já falamos sobre a blockchain, agora vamos entrar de fato aonde que a blockchain, já falamos onde ela está, por que ela é importante, agora vamos entender o que é a blockchain. É a hora de ir lá, tomar aquela água, sentar aí, relaxar, porque vai começar a ficar um pouquinho mais pesado o assunto agora, pessoal. Primeiro mito, blockchain não é Bitcoin. Então, vamos acabar já com isso. Criptomoedas são aplicativos construídos em cima da blockchain. Você falar que a blockchain é o Bitcoin é quase como você falar que o Facebook é a internet. Tudo bem, para minha filha provavelmente ela ia falar isso. Não, o Facebook é a internet, a coisa mais importante que tem. Mas a gente sabe que a internet é muito mais do que o Facebook. Então, ele é um aplicativo, assim como vários outros, que você constrói, aplicativo, pode falar, mas um sistema que você constrói em cima de uma base, em cima de uma conexão. Por isso que eu falei aquela hora, blockchain é o meio, não é o final. Várias pessoas estão construindo tecnologias e conectando dentro da blockchain. Então, o que ela é? Ela é um livro contábil de eventos digitais. Pô, livro contábil de eventos digitais está começando a ficar complicado. Imagina um livro contábil, uma página, onde tudo o que acontece aqui, eu vou começar a registrar o horário que cada pessoa que entrou na live. Elvis entrou 9 horas, Maurício 9, João Alves entrou aqui por volta das, sei lá, 9, 10, Caroline às 7, Graciela às 9, eu vou marcando esses horários.
seja o que for, eu vou marcando dentro de um grande livro contábil de acontecimentos. E essa página, depois que eu termino ela, eu mostro para todo mundo. Então, a blockchain é só isso. Imagina um Excel que eu vou escrevendo tudo o que está acontecendo. Só que eu não consigo mudar ele depois. E mais para frente eu vou provar para vocês por que eu não consigo mudar isso. Porque ele é distribuído e compartilhado. Vamos explicar um pouquinho desse distribuído e compartilhado lá para frente. Mas só um spoiler rapidinho. É como se eu pego essa página da hora que todo mundo entrou e mando para todos vocês. Então, todo mundo tem uma página dessa falando que hora que cada pessoa existe. Entrou. Não existe uma entidade principal. Várias pessoas poderiam estar escrevendo ao mesmo tempo. E ela funciona por consenso. É uma das coisas mais legais. Vou entrar bem pesado nisso aí mais para frente, tá bom? Mas o grande ganho da blockchain, e se você sair daqui hoje e falar assim, chegou até esse slide aqui, você vai falar assim, pô, já peguei o mais importante. O que a blockchain fez foi a eliminação do fantasma do gasto duplo. O que é a eliminação do fantasma do gasto duplo? Quando eu te mando por e-mail uma foto ou eu te mando um documento, você concorda comigo que eu não te mandei o contrato? Ah, estou te seguindo. Alexandre, segue aqui o contrato. Eu não mandei para ele o contrato. Eu mandei uma cópia do contrato, porque a outra está comigo. Quando eu mando uma foto para alguém pelo WhatsApp, tecnicamente eu não mandei a foto, eu mandei uma cópia dela, eu fiquei com a outra. Imagina se isso acontece com dinheiro. Te mando R$50, eu fico com 50. Te mando mais 200, ou seja, eu vou tendo isso que os economistas chamam de gasto duplo. E isso pode acontecer com ativo. Eu te transfiro um carro para o teu nome, só que está no meu nome ainda também. Uma casa. Então, isso que a gente precisava eliminar. E Satoshi Nakamoto, em 2009, quando ele conseguiu eliminar isso, pensando na blockchain, ele falou, eu consigo construir agora sim o Bitcoin. E a única hora que eu falo de Bitcoin é isso que dá para a gente poder entender. Porque eu pego um Bitcoin e mando para o Alexandre, e eu sei que ele está com o Alexandre. Ele não está mais comigo. Eu não tenho como pegar ele, como é no WhatsApp. Então, essa é a grande diferença que a gente tem hoje sobre o que é a blockchain. Esse é o principal. Se eu já consigo, então, tokenizar, o que é tokenizar? Primeiro jargão aqui para a gente pegar. Tokenizar é o seguinte, eu pego um carro, uma pessoa ou uma peça e eu crio um gêmeo digital dele dentro da internet. Algo igual a isso dentro da internet. E então eu consigo trazer as características digitais de velocidade, de não ter mais fronteira, eu mandar daqui para outro país de uma forma rápida para algo que antes era físico, só que agora eu tenho um gêmeo dele digital. Só que isso é novidade para o mundo inteiro, para o Brasil não. Porque a gente já tem o quê? A festa junina. E aí, explicando aqui para vocês, eu acho que faz todo sentido agora. Vocês já usaram uma blockchain no papel dentro das festas juninas. Por que eu estou dizendo isso? Sabe quando você vai lá, nas festas juninas, e vai no caixa, e você dá um dinheiro no caixa? Quando você dá um dinheiro no caixa, o que você pega? Você pega um monte de papelzinho. Cada papelzinho daquele, imagina que é um token. Porque você vai pegar aquele token e vai lá no hot dog, você vai dar para o cara do hot dog. E você vai pegar aquele token e vai dar para o cara da Coca. Por que o cara recebeu aquele teu token? Porque ele sabe que na hora que ele for no caixa, o caixa vai trocar aquilo para ele, aquele papelzinho, por dinheiro. Só que se você pegar aquele token e levar na padaria, você pode comprar pão? Ou não pode. Você só consegue usar aquele token dentro do ambiente a qual ele foi desenhado para ser criado. E aí a gente vê o primeiro ponto da blockchain. Então, eu posso fazer isso agora de um modo digital. Eu crio aquele papelzinho de hot dog, coloco dentro do teu celular, como se fosse uma imagenzinha, você chega lá para o cara do hot dog, vai comprar o hot dog, você transfere aquela imagem para o cara. Pronto, ela não está mais com você. Só que hoje a gente faz no papel, a blockchain fez isso dentro do digital. Tá aí a grande diferença do que é a blockchain. Entendeu até aqui? Você já entendeu 90% da blockchain. Agora, o que a gente vai entrar um pouquinho mais pesado é como que o cara do hot dog sabe que aquele papel é verdadeiro? Como que o cara do hot dog sabe que se ele pegar aquele papel e for lá no caixa, ele vai receber? E que tipo de coisa mais a gente pode fazer com a blockchain, além de vender hot dog? Alguns dos itens que a gente pode fazer a mais, e aí é trazer uma lógica de negócio, desde leasing, empréstimos. O que eu estou querendo dizer com a parte de empréstimos? Eu posso simplesmente, através da internet, emprestar dinheiro para alguém que está do outro lado do mundo. Como? Eu compro aquelas fichas do hot dog, mando para ele lá e ele vai poder usar para comprar alguma coisa lá. E eu consigo transferir pela internet.
eu consigo fazer empréstimo. Um item que eu gosto muito, capacidade ociosa, vou dar um exemplo disso daqui na frente. Roubos de carros, já falamos sobre o caso da Mercedes. E registro de governo, falamos um pouquinho sobre a Estônia, itens que a gente pode utilizar. Mas para chegar nisso daqui, e vocês podem reparar que é o seguinte, novamente vou explicar um pouquinho da palestra, a gente está trabalhando no sentido de cebola. Ou seja, primeiro eu falo um pouquinho por essa, aí que alguns assuntos eles se repetem, é porque a gente vai descendo até chegar na parte um pouquinho mais difícil. A blockchain, ela nasce disso daqui. Essa é a evolução dos modelos de negócio no mundo. A gente começou como? A gente começa aqui no modelo centralizado, ou seja, aqui no meio você tinha, vamos pegar os bancos. Eu tinha um banco, e aqui é o Elbert, que queria mandar um dinheiro para o Alexandre, alguma coisa, eu tinha que mandar pelo banco, aí o banco manda para outra pessoa. Aí outra pessoa quer falar coisa, então todo mundo pelo banco. Isso daqui é algo totalmente centralizado. A gente começa a chegar em algo agora descentralizado. Podemos olhar nessa linha. Você tem vários polos diferentes. Então, quando esse cara aqui quer mandar dinheiro para esse daqui, ele vai mandar para o banco dele, ou para esse centralizador, que vai mandar para esse outro, que vai mandar para esse outro e que vai mandar para cá. Gente, isso gerou uma loucura no mundo que a gente não se dá conta. Hoje você precisa desses centralizadores para tudo que você tem na tua vida. Você precisa do WhatsApp marcando 2 coisinhas em azul para você saber que o teu amigo leu. Você precisa que o Detran diga que o carro é teu. Você precisa que o cartório, você não confia em mim, você confia na assinatura do cartório. Porque se eu assinar para você, você não vai confiar. E aí eu não confio que o dinheiro teu está no banco, eu confio no banco. Que na verdade eu também não confio nele. Aí eu tive que criar o Banco Central, aí você teve que criar outras estruturas. E isso foi criando centralizadores de centralizadores. E o mundo fez o quê? Ficou caro, extremamente caro. E aí a blockchain, então, ela habita dentro desse mundo aqui, que é o mundo distribuído. Ou seja, quando o Elbert aqui, quer passar dinheiro para qualquer pessoa, eu não preciso de um centralizador, eu mando direto. Eu faço a conexão direto com essa pessoa e eu posso mandar direto. As conexões são feitas direto entre um e outro, eu garantindo que o Elbert é o Elbert e que o Alexandre é o Alexandre. Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso através de 4 conceitos básicos da blockchain, que são os dados compartilhados e distribuídos, consenso e criptografia. Agora a gente entra naquele ponto que eu falei. O único item técnico que a gente vai falar a partir de agora. E eu vou começar logo por ele para ficar mais tranquilo depois. A criptografia da blockchain. Nossa, a blockchain ela usa um negócio aí muito estranho chamado hash. O que é um hash? As pessoas gostam de dar uns nomes bonitos para os itens técnicos, né? Hash, no teu CPF tem um. Quando você olha para o teu CPF e fala, olha, dessa pessoa aqui, o do João da Silva, 262-076-551. Esse daqui é o CPF dele. Esse daqui é um hash verificador. Vamos analisar aqui para a gente ver. Então, a mensagem, quando alguém fala qual que é o CPF, entre vários itens que a gente usa no dia a dia, ela é esse primeiro ponto. Eu passo esse daqui por uma matemática, por um cálculo, aí uma fórmula matemática, e ele vai me dar 0,9. Então, eu sei que esse mais esse menos aquele, dividido pelo outro, um cálculo aqui, um algoritmo, vai dar 0,9. Então, se eu mudar qualquer número aqui, não bate mais com 0,9. Por isso que você precisa do dígito. Quando você entra na internet e digita teu CPF, não é que aquele site tem dados da Receita Federal inteira. É porque ele sabe a lógica do CPF. Fala, teu CPF é inválido. Porque a matemática não bateu. Então, você precisa dizer qual é essa matemática. Ok, entendendo então o que é hash, o que a blockchain fez que é genial? Ela começa a fazer o seguinte, ó, imagina que eu tenho aqui um hash, em um mundo agora um pouco fantasioso, eu tenho aqui meu CPF, e eu pudesse pegar os últimos 2 números do meu CPF e criar o próximo número aqui, o próximo CPF. Então, o próximo CPF seria começando com o meu, entendeu? 09. Então, esse aqui começa com 09 e um número aleatório. E aí eu faria isso com cada um. Para cada final de CPF, eu criaria um novo. Para cada final de CPF, eu criaria um número. Entenderam a lógica aqui? Tranquilo? Estou dizendo o seguinte, olha, todo CPF pega os últimos 2 números, o da minha filha, sei lá, começa com o meu. Então, eu tenho essa lógica. Isso é um hash de segurança. E aí, o que acontece aqui? Imagina que aqui antes era um 7. Repara, olha para esse 7, aqui era um 7. Eu mudo ele e botei 8. Então, a soma disso daqui não bate mais 9. Se ele não bateu mais 9, se isso daqui não bateu mais 9, quer dizer, então, que eu vou ter que recalcular. Vamos recalcular. Achei o número dele. É 4. Se é 4, por acaso, essa nova soma, então eu vou inviabilizar todos esses outros aqui.
porque lembra que eu falei que o primeiro tinha que ser igual a esse? Então, o que eu teria que fazer nesse caso? Vamos lá? Recalcular esse 9, não é? E aí eu ia ter que recalcular o 2. Para pegar esse 2, botar aqui e recalcular. Eu teria recalculado todos esses números, só que tem um problema. Aqui eu usei 2 dígitos. A blockchain ela usa 77 dígitos verificadores. A chance de eu ter esse número duplicado, ou seja, pegar esse hash verificador e achar 2 igual, é mais fácil eu achar um chinês que é pai da minha filha no exame de DNA. Porque é mais difícil eu achar duplicidade de DNA, é mais fácil, aliás, eu achar uma duplicidade de DNA, matematicamente falando, do que 77 dígitos verificadores. Não existe capacidade computacional hoje para fazer isso. E aí entra o primeiro mito. A internet, a blockchain é inquebrável. Nada no mundo é inquebrável. Só que ela parte de um princípio básico. O custo do objeto observado não pode ser maior do que o próprio objeto. Ou seja, o gasto que a pessoa teria que ter de tecnologia e de processamento, que hoje teria que pegar basicamente o processamento dos 4 maiores bancos do mundo para poder conseguir fraudar isso daqui, não vale a pena perto do lucro que o cara ia ter. Então, isso que torna o conceito de é inviável. Ninguém vai fazer uma quebra disso. E aí vou mostrar para vocês, então, agora o que eu posso usar como hash. Vamos deixar um pouquinho mais interessante e tirar do mundo caótico. Essa aqui é a imagem que o Alexandre me mandou. Digamos que eu publique ela, ele fala, não, essa não é a minha, ou mudou algo. Mas ele me mandou essa imagem, eu usei essa imagem para tirar um hash. Esse é o hash da imagem. Qualquer mudança minúscula que tiver aqui dentro dessa imagem ou de algo, ou se alguém mudar, não vai bater com esse hash. E eu saberia que a imagem foi adulterada. Então, eu consigo garantir. Vamos ver o quanto que isso daí é simples e, ao mesmo tempo, ele é sensível. Eu peguei a frase agora, que vocês entraram no site. Faltou um A, né? Ficou prenda. Prenda as tecnologias exponenciais que mudarão os negócios da blockchain. Esse é o resto dessa frase. Eu fiz uma nova colocando só o ponto final. É a mesma frase, com ponto final. Repara que não mudou um número ou outro. Olha o hash, é completamente diferente. Uma mudança micro que seja, isso aconteceria se você pegar a Bíblia, pegar tudo que está escrito nela, tirar um hash e colocar um ponto, eu conseguiria dizer a Bíblia exatamente nesses mesmos números aqui e dizer que ela não foi alterada. E se alguém mudar uma vírgula nela, eu conseguiria saber se mudou uma frase em qualquer ponto dentro dela, só olhando esse hash. Gente, ficou muito mais fácil. Em vez de você ter que ficar olhando tudo, você fala, bateu o hash, bateu. Não bateu, tem um problema. Pronto, já entenderam toda a parte técnica de hash, já estão prontos para trabalhar com segurança da internet já. É isso daqui a parte que eu queria falar para vocês até agora de hash. Agora vamos entrar dentro do segundo item dentro da blockchain. Lembra lá atrás que eu falei que a blockchain era um grande registro? Então, esse registro está aqui na frente de vocês agora. Eu comecei a registrar. Imagina uma página e eu começo a escrever nessa página. Então, eu escrevo aqui, ó. O Elbert tem R$2.000. Luca tem 300. O Mário tem 100. Pedro tem 100. Então, eu vou escrevendo cada um. Depois que eu escrevi tudo isso, eu pego o horário. E lembra daquele cálculo matemático dentro da mensagem para gerar um hash? Lembra disso no slide anterior? Então, dentro disso aqui, o que eu fiz agora? Eu tiro o hash de todo esse grupo de pessoas aqui. Ó. Tirei um hash de tudo isso. E falei, esse aqui é o hash. Ou seja, se alguém fizer qualquer adulteração aqui, o hash não bate mais. E aí, o que eu faço na próxima página? Beleza, já enchi a página aqui com o pessoal que entrou, fui escrevendo um por um, encheu a página. Não cabe mais nada. Vou começar a escrever a segunda página de registro. Eu escrevo novamente. Olha, o Elbert transferiu 200 para o Pedro, o Elbert botou para ele mesmo 1.800, Rafael tem 200, então eu fui colocando aqui, ó. Janaína, João transferiu para Janaína um carro, a empresa 1, a Maria trabalha lá, então você vê que não é só dinheiro. A Maria trabalha na empresa 1. E comecei a dizer várias coisas aqui, peguei o horário e aí está a genialidade. Eu pego o que a mais? O hash da página anterior. Lembra do sequenciamento dos CPFs? Aqui que a gente faz isso com a blockchain. Então, eu pego o hash da página anterior e crio um hash novo, que agora ele soma tudo isso daqui. E isso eu vou fazendo com cada uma das páginas. A cada 10 minutos eu escrevo uma página nova, todos os acontecimentos e pego da anterior.
Então, se por acaso agora eu falo, Alexandre, cara, eu tinha 2.000 lá, mas eu vou mudar porque aquilo estava errado. Eu vou apagar esse daqui, eu vou apagar esse 2 aqui, vou falar que o Elbert não tem nada. Posso apagar nessa página? Posso. Vai mudar esse hash? Vai. Na hora que mudar, o que ele vai fazer? Desconsiderar todo o restante. E aí eu crio exatamente o que a gente viu lá atrás, a garantia de que a blockchain é imutável nesse sentido. Mas aí tem um ponto interessante. Até aí, está comigo. E está dentro do meu computador todas essas páginas, então eu poderia trocar ela. O que eu faço para isso ficar melhor? A cada página que eu escrevo, página 10 e 20, terminei essa página? Terminei. O que eu faço? Eu distribuo ela para milhões de pessoas no mundo, cada página que eu vou fazer. Então, na hora que eu faço a segunda página, que tinha que ter o hash igual, eu mando para todos vocês aí. E todo mundo vai olhar e falar, olha, o Elbert tinha 200? Tinha, então tá ok. E aí vai fazendo essa conexão. Se alguém olhar para isso daqui e falar assim, cara, não bateu, alguém não, né? A gente tem que ter 50% mais um das pessoas, tem que olhar e falar assim, ó, bateu com o meu. E realmente, essa sequência da página nova, eu consegui encaixar ela na minha anterior pelo hash. E a próxima eu também consigo encaixar. Então, isso cria o que a gente chama de consenso. Reparou, então? A partir de agora, para eu conseguir invadir, se eu quero invadir o Citibank, eu preciso invadir só o Citibank. Se eu quero invadir o Bradesco, só o Bradesco. Se eu quero invadir uma blockchain, eu tenho que invadir milhões de máquinas ao mesmo tempo no mundo inteiro. Porque na hora que elas receberem a segunda página, elas vão entender que, puxa, conectou na minha. Porque se eu não conseguir fazer isso, por mais que eu altere de metade das pessoas e mando para todo mundo, as outras máquinas vão falar assim, opa, não bateu com o histórico que eu tenho. E o que acontece com essas páginas que você fraudou? São descartadas e volta-se o registro antigo. Entendemos aqui toda a parte de tecnologia da blockchain. Beleza, mas quem escreve nas páginas? Quem é que pode escrever naquela página lá que eu estava escrevendo até agora? Quem escreve nessas páginas, então, vamos lá, como que é escrito cada página daquela, aqui eu tenho uma página em branco, eu tenho os usuários, que são as pessoas que querem escrever na blockchain, querem fazer uma transação. A tua empresa quer fazer uma transação dizendo que enviou material de, sei lá, álcool para a próxima empresa. A outra que enviou tecido para outra. Então, ela pega todos os registros e você vai colocando eles dentro de uma piscina, chamado pool de informações. A gente vai colocando lá. Beleza. Ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você tem um grupo aqui chamado os mineradores, que é o pessoal que está aqui embaixo, esses mineradores. Esses mineradores estão disputando um cálculo matemático extremamente difícil. Dentro dos seus computadores, preparado para isso. Então, eles estão calculando esse hash, tentando calcular um número matemático. Quando algum deles acha, como no caso aqui esse verde achou, ele tem o direito de fazer o quê? Pegar todos os dados que estavam aqui e escrever a próxima página da blockchain, que é chamado bloco. Agora, olha que interessante. Se eu, Elbert, quero fazer uma fraude, eu joguei um registro falso aqui dentro. Esse minerador que ganhou, ele vai ver a lógica de todos os registros. Lembra que ele bate com os registros anteriores? Se por acaso ele achar que não faz sentido, ele não vai escrever esse meu registro. Ou seja, eu teria que estar mancomunado e saber quem é que vai ganhar esse daqui, em milhões de pessoas disputando um cálculo. Então, além de eu ter fraudado, eu teria que saber quem é que vai disputar, para eu convencer esse cara a escrever o meu registro errado. Quando esse cara escreve o meu registro errado, lembra? Eu ainda tenho que mandar isso para um monte de gente. Então, eu teria que saber quem é esse cara e eu teria que fraudar todas essas máquinas no mundo ao mesmo tempo. Acho que a partir daqui eu já não preciso mais dizer que nós estamos aqui de frente do ambiente mais seguro que já teve até hoje. E simples, ridiculamente simples a lógica dele. Não usou tecnologia extremamente pesada, usou o que eu falei lá no começo, uma tecnologia baseada em gente, em processos, em modelo de entendimento. E é isso que eles fizeram dentro da blockchain. Mas tem mais um cara que pode jogar registros aqui dentro. E é esse cara, é essa tecnologia, quando alguém pensou, que fez a blockchain se tornar a próxima grande mudança. Até agora, o que você viu aqui, foi só guardar registro. Ou seja, a gente guarda um registro e eu vou escrevendo e beleza, isso aí é um banco de dados à prova de adulteração. Como que a gente pode ir mais longe do que isso? Da seguinte forma, usando o que a gente chama de smart contract. São os contratos digitais. O que é esse contrato digital?
como que ele escreve ali, vamos falar um pouquinho sobre isso então. Smart Contract, na verdade, ele deveria ser pensado, na minha opinião, como um grande assessor digital teu. Por que ele é um assessor digital? Ele é um contrato que eu falo, ele é um assessor digital que eu digo assim, olha, se tiver chovendo, você vai transferir tanto de dinheiro para mim. Se tiver sol, você não transfere. Pô, esse exemplo não faz sentido nenhum. Faz não? Então vamos pensar o seguinte. Você acabou de comprar um apartamento de um prédio. E esse teu prédio está em construção. E eles contaram que ele vai ter 200 dias de construção em dias de sol. Como que você sabe esses dias hoje? Aonde que é feito isso? Se você tem dentro da blockchain, ela já pega esses números hoje, estava chovendo, não está, e vai abatendo esses números. E já te diz o seguinte, ao término do projeto, ele olha e fala assim, ó, choveu tantos dias, você, construtora, já passou da data, então vou pegar um pouco do dinheiro do Elbert aqui e vou devolver para ele. Acabou a história de você ter que processar alguém. Porque na hora que eu faço o smart contract, a gente já deixa tudo pronto. Olha, se passar de tantos dias, você me devolve o dinheiro. Se você fizer mais cedo, você pode pegar o dinheiro inteiro. Então, eu coloco toda essa lógica de negócio dentro do meu assistente virtual. Esse meu assistente virtual, que é o smart contract, ele tem total autonomia para poder fazer essas mudanças. Então, quando você vai assinar um contrato, o contrato não é cheio de cláusula? Cara, o contrato é idêntico. Há 100 anos, há sei lá quantos anos que inventaram o contrato, 1000 anos. É igual. Alguém escreve um papel, põe a cláusula, e se der errado, aí você esquece o contrato e vai para a justiça. E aí que eles vão ler o contrato. O smart contract faz isso acontecer automaticamente. Beleza, está falando que tem que pagar, já paga, tira o dinheiro. Essa é a lógica dele. Puxa, mas isso nos permite, então, ir longe. O que é ir longe? Permite criar algo como o Arcade City, que é basicamente um Uber sem um Uber. Peraí, como um Uber sem um Uber? Se na blockchain eu consigo dizer o seguinte, Alexandre, me leva ali no centro da cidade, eu falo, te levo, vou te cobrar R$300. Dentro da blockchain eu sei o tanto que o carro dele andou, e a blockchain sabe se o carro dele saiu de um endereço até o outro. Se chegou nesse outro endereço, a blockchain, no caso o smart contract, consegue pegar um dinheiro que eu tinha deixado já lá reservado para isso e dá para ele. Se o carro dele não fizer esse tempo, volta para mim. Se isso fosse um frete que acontece em 2 dias, se esse frete não acontecer em 2 dias, eu, Elbert, não preciso pagar. Mas se acontecer, a chance é zero do motorista levar prejuízo, porque o dinheiro já está lá. Não acontece do cara fazer, me levar em outro lugar e depois não receber. Como acontece até hoje com um taxista. A pessoa chega num lugar e fala, pô, estou sem cartão de crédito, pô, estou sem dinheiro. O blockchain evitaria isso. E criaram Arcade City. É um Uber sem Uber. Então, quando alguém olha para mim e fala assim, poxa, o Uber, revolução, quarta revolução, o Uber está acabando com empregos, está mudando tudo isso, a gente não se preocupa com isso. Não tenta, eu vejo o Estado tentando criar leis e regras contra o Uber. Esquece. Dá Uber como caso perdido. Pensa nos novos modelos de negócio. O Airbnb, eu posso fazer um Airbnb sem o Airbnb. Então, para de querer criar regras em cima do Airbnb, que em 2 anos eu não preciso de mais do Airbnb. Eu faço direto. E aí vamos falar sobre o Estado? O Estado é muito bom em cortar a cabeça do Uber, cortar a cabeça de itens centralizados. Mas itens descentralizados ele não consegue resolver. Visto sites de pirataria. Visto torrent, que ele não consegue eliminar os torrents até hoje, que as pessoas ficam passando. Por quê? Porque é descentralizado. Está na máquina de cada um. Ele teria que tirar todo mundo do ar para tirar um torrent. Outro exemplo. Todos esses que eu estou te dando, tá, gente, são exemplos já existentes hoje. Não é exemplo pensando no futuro, não. O IOTA. O IOTA é uma tecnologia feita machine to machine. Olha esse aqui, que genial. Esse ponto aqui, ó. Espera aí, cadê minha caneta? Volta aqui, só um segundo. Caneta, me perdi aqui. Olha esse aqui. Esse aqui é de uma genialidade. Um caminhão, quando está andando de um lugar para o outro, eles costumam ir um no vácuo do outro. Para quem sabe o que é isso, quer dizer que o da frente está pegando todo o vento, está gastando mais gasolina, e o de trás está gastando menos gasolina. Pô, então, da frente fica no prejuízo. O IOTA, eu consigo colocar sensores que o caminhão de trás chega no da frente, o caminhão e fala assim, beleza, eu vou ficar aqui atrás, só que o que você gastar mais de combustível, eu já vou te transferindo e a gente divide. Os dois ficam no lucro.
Se eu botar mais 10 caminhões, eu não preciso que o motorista converse com o outro, ou combine antes com o outro. Encostou um atrás do outro, está dividindo o dinheiro enquanto isso. Isso acontece com os carros autônomos. Quem já teve aí o prazer de ficar um tempo com um carro autônomo, sabe o tanto que é impactante na hora que você está dirigindo ele. E a primeira vez que eu dirigi, não, né, que eu estava no 1, eu pensei sobre o seguinte: peraí, se todo mundo está num carro autônomo, como vai decidir se eu estou com mais pressa que o outro e quero passar na frente? O Iota resolve isso. Porque eu digo o seguinte, gente, eu pago 1 centavo para o carro que sair da minha frente. Você saiu no horário, talvez você deixe o seu carro encostado, de 1 em 1 centavo, você vai fazer um dinheiro enquanto você está indo trabalhar sem fazer nada. Tem o carro autônomo dirigindo, como você saiu antes, você pode ir mais devagar, dando passagem para os outros e já recebendo dinheiro. Isso é um exemplo do que ela pode fazer. Outro exemplo, a própria parte de pagamento, integração em casas, aonde que eu posso chegar? Vou pegar esse aqui do lado, drones. Hoje em dia, um grande problema que existe dos drones é capacidade de bateria. Eu posso simplesmente colocar hoje, no teto da tua casa, alguns países já estão trabalhando com isso, um L ponto de drones. Então, não sei de quem que é o drone. O cara vai vir aqui, vai pousar lá, eu nem sei se tem um drone pousado em cima da minha casa agora. Ele vai pousar, conforme ele está abastecendo a energia direto, ele está me pagando e depois ele vai embora. Porque na hora que ele encostar e a blockchain perceber que é o drone X e está pedindo tanto, e eu já disse quanto que eu vou vender a minha energia, posso vender pelo valor que eu quiser. Encostou lá, eles começam a negociar e fazer isso. Agora isso, vamos trazer para o mundo mais perto, contratos inteligentes. Pude participar de um projeto desse daqui sensacional. Um dos grandes problemas que as empresas têm hoje é no-show em navio. Eu falo assim, olha, vou levar o meu navio para a Ásia. Beleza? Beleza. E você quer colocar um container dentro dele. O que acontece muitas vezes é, você paga tudo direitinho, chega no dia, meu navio não sai. Porque por causa de outro container, eu vou ficar muito tempo preso aqui. Você ficou no prejuízo. O que acontece também é eu chegar e falar, não, então faz o seguinte, então, não precisa me pagar. Eu vou reservar para você aí, caminhoneiro, traz o seu container, não precisa pagar ainda, porque eu não sei quando vai sair. Nesse caso, acontece que o cara do caminhão às vezes não aparece e dá o no-show. E eu saio com um caminhão, com um navio vazio. Como resolver isso? Foi colocado dentro da blockchain um smart contract, falando o seguinte, olha, se... Esse aqui é o cara do caminhão que está mandando algo, tá? Se sair no dia 22, eu não fico com nada de dinheiro, porque eu vou te pagar exatamente todo o dinheiro que nós depositamos nesse smart contract. 100% vai para o dono do navio. Se sair no dia 23, o navio sair no dia 23, eu fico com 30%, o navio com 40%. E assim vai indo, vai reduzindo, eu vou ganhando como se fosse a multa, vai vindo direto para mim e o dono do navio vai caindo o valor dele. Então ficou claro, não tem discussão para um para outro. Ah, que dia que o navio sai? Isso eu pego com os sensores do porto. Quando chegou a carga? Isso eu pego com os sensores de entrada. Eu não preciso ter duas pessoas discutindo judicialmente para poder decidir quando saiu a briga, levar para um juiz e ter toda essa discussão. O dinheiro está lá. O navio só vai sair na hora que o dinheiro for para a conta dele. E esse dinheiro é automático. E como eu disse lá atrás, eu não consigo mais interferir e mudar a regra desse meu agente digital que é chamado Smart Contract. Mas a blockchain também ajuda em itens como esse daqui. Podemos pegar o exemplo da própria Vale e alguns outros, tá? Informação tem prazo de validade. E quando você fala dentro dos processos das organizações, as pessoas muitas vezes não reparam sobre isso. O que acontece? Você tem um reporte que aqui, vamos pegar esses aqui. Sensor de alerta. O sensor de alerta, a cada 2 minutos, ele manda um alerta. Um checklist do coordenador de segurança aqui, esse carinha aqui que está olhando o chão. Talvez ele faz isso uma vez por semana. Checklist da revisão do caminhão, se o caminhão está tudo ok, uma vez por ano. Se esse condutor tem carteira de motorista, só quando o cara é contratado. Fora isso, ninguém mais olha isso, só vai olhar lá na frente. Você repara que eu tenho muitas informações com diferente tempo, e é aí que acontece problemas como o da Vale. Porque a pessoa pega uma informação de hoje, a outra de 15 dias atrás, a outra de 50, e essas informações não se falam. O que eu faço com a blockchain é, utilizando sensores, faço o seguinte. Deixa eu até voltar aqui, desculpa. Então, você tem todos esses sensores aqui, como eu estava falando, e vamos pegar aqui as equipes de segurança e os diretores. Quando eles querem conectar, ler algo ou saber o que está acontecendo, eles vão em cada área. Sensor está alertando?
Checklist, está alertando, e lê cada um. Agências governamentais e a própria população, como no caso da Vale, de Bernardinho. Será que aquilo dali está seguro? Será que não está? Qual informação eu posso ter acesso? Qual informação que eu não posso ter acesso? Ele vai lá e fica perguntando para cada uma dessas pessoas. Dentro da blockchain eu faço diferente. Eu pego todos os sensores e escrevo na blockchain. Já dou quem é que pode ter acesso. Lembra que todo mundo tem o teu digital dentro da blockchain? Eu sei quem é quem, eu consigo garantir quem é a pessoa. Então eu falo, quem for população pode ler tais registros. Quem for agência governamental, tal, diretores, tal. E todos esses meus sensores escrevem na blockchain. Ah, Elbert, mas isso é igual a um sistema de um banco de dados? É, com uma diferença gigante. A população tem total certeza, assim como equipes de segurança e agências governamentais, entre outras, que esse registro não foi fraudado. Que ninguém chegou e mudou dentro do banco de dados qual é a data da carteira de motorista do caminhão. Ou, como no caso que a gente viu, né, infelizmente, tinha um sensor alertando há muito tempo e, de repente, some o registro desse sensor. Ninguém mais sabe onde está. Dentro da blockchain, todo mundo saberia onde está. Quando está, quando alertou, eu não consigo mais mudar. Olha, esse sensor não estava alertando. Só eu ir lá nas páginas, que nós já vimos, vou voltando elas e falo aqui, ó, página do dia 15. Isso daqui já estava alertando desde essa época. Entrando aqui, então, só em alguns últimos exemplos, aqui estão algumas empresas, todo mundo já ouviu falar dos diamantes de sangue, é um grande problema que tem no mundo inteiro, os diamantes da África. Isso teve uma queda grande, inclusive, no preço do diamante. Só que as pessoas querem começar a usar. E como garantir que o meu diamante veio de lá? Então, eles estão registrando o diamante na saída da própria mina. Se aquela mina produziu 300 quilos de diamante, eu não posso ter 301 quilos vendendo no mercado. Então, eu consigo dizer exatamente com o diamante que está comigo hoje, de que mina ele veio. Porque como eu fui registrando página a página, olha, esse diamante saiu da mina no dia 15, ele foi purificado um mês depois, ele foi vendido um mês depois de 3 meses, ele virou um anel, depois eu consigo ver todo esse track dele. Então, quando eu pego meu diamante, eu sei que ele não vem de uma mina de sangue. Isso permitiu a reabertura de mercados inteiros, porque eu poderia dizer de onde que ele veio. Isso permite, como o Alexandre falou no começo, o Walmart, que você olha e fala, puxa, essa alface que eu estou usando agora, que eu vou comer esse alface, qual é a origem dele? Esse alface aqui, ele é produzido como? Em qual tipo de fazenda? Usou agrotóxico? Não usou? Então, eu consigo, com o meu celular, fazer uma leitura na hora, dentro de um QR Code na capa daquele alface, e eu consigo dizer exatamente qual a fazenda dele, quando ele foi plantado, quando ele foi produzido, se foi agrotóxico, se não foi. Então, vai falando um por um. Inclusive, só por curiosidade, um que aconteceu bem interessante, começaram a fazer isso em carne, principalmente frango. E o que aconteceu? As pessoas pararam de comprar. Por que as pessoas pararam de comprar? Porque quando você ia num frango e você digitava para ver a origem dele, você via a história dele inteiro. E as pessoas falaram, cara, eu me apeguei a ele. Eu sei quando ele nasceu, eu sei quando ele morreu, eu sei tudo que aconteceu. Então, nas carnes, as pessoas começaram a falar, cara, isso... E agora, o que eu faço? Eu preciso registrar a origem da carne, mostrar para as pessoas, mas se eu mostrar exatamente a história do boi, olha, esse boi aí que você está comendo, nasceu no dia 15, na fazenda do João. Ele tinha um pai, que era tal, ele tinha a mãe vaca, que era outra. E com base nisso, ele morreu em tal dia. Esse é o tipo de verdade que a gente gosta de esconder um pouco, né? Então, as pessoas agora estão vivendo essa lógica entre eu garanto a origem da carne, mas até quando eu posso garantir? Então, está nessa discussão sobre essa parte do frango. A Holanda cortou a burocracia de 13 semanas para 13 minutos em algumas coisas do Estado lá que eles faziam, que demorava 13 semanas. Lembra do Quênia, que pulou uma tecnologia para outra? A Holanda demorava 13 semanas. Se você fizer em 13 semanas o seu processo de INSS e alguns outros do mundo, aqui dentro do Brasil, joga a mão para o céu. 13 semanas já era o melhor dos mundos. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. O Brasil hoje, em alguns outros países ainda em desenvolvimento, é um dos melhores lugares do mundo para estar, para acontecer o que aconteceu no Quênia. Pular de 13 semanas para 13 minutos, dá um impacto no mercado? Dá. Agora, se a gente pular de 3 meses para 13 minutos, se a gente de 3 meses não, né? Que dá quase que de 6 meses
para 13 minutos. Se você pular de 1 ano, dependendo do que você está falando aí, para um exame, para algo para 2 minutos, esse sim a gente tem um impacto dentro da economia. Então, nós estamos plausíveis de ter um impacto maior que qualquer país já teve. Simplesmente pelo fato de usar tecnologias, não só blockchain, inteligência artificial, realidade virtual, outras mais que vocês já viram aqui nos talks da ECQ, entre esses itens que a gente pode fazer e mudar realmente o país. E a blockchain é uma dessas. Só revendo aqui, então, a gente entrando, a gente tem conformidade, já falamos um pouquinho sobre isso, redução de intermediários, porque eu não preciso mais ter todos aqueles intermediários. Eu vou pular um pouquinho isso aqui, porque já está terminando, eu quero deixar um espaço para dúvida, tá bom? Transação de máquina para máquina e levantamento de recurso financeiro, como as empresas que eu disse lá atrás, que levantaram bilhões, em vez de fazer o IPO, fizeram o ICO. Tá, Elbert, mas como que eu escrevo na blockchain? De um ponto de vista estratégico. Beleza, a blockchain é uma só, ela está lá em cima. Você pode escrever nela usando dados manuais através do teu browser aí. Você entra, você consegue acessar ela. Você vai baixar algo para a tua máquina, um programa, e aí você começa a usar ela. Você pode escrever através desses smart contracts, você pode usar códigos de barra, FAD, ou seja, você tem todos os modelos de entrada de dado que você já tem hoje para qualquer banco de dados, são a mesma coisa, que você poderia usar para qualquer sistema, para poder tirar uma informação do mundo físico para o blockchain. Então, qualquer dúvida, você tiver, o que eu uso? Qualquer coisa. Depende do quanto que você quer automatizar o teu sistema. Quero algo rápido. Quero fazer aqui a marcação de, sei lá, de olhar quantos itens a minha empresa acabou de receber no depósito. Você pode contar 1 a 1 via input manual, ou você pode usar um RFID e já registrar todo mundo dentro daquele registro, aonde que estava cada mercadoria teu em cada momento. E quantas blockchains existem? Várias blockchains, não estão completamente integradas ainda, você precisa saber qual a blockchain que você vai usar para o teu modelo de negócio. Ali coloquei algumas, Bitcoin, Ethereum, ACE, essa daqui, o Hathor, é uma brasileira que nos orgulha muito. Eu acho que hoje em dia é uma das melhores que existem. Ela já tem mais ou menos agora uns 6 meses que ela saiu. Podem baixar aí no aplicativo de vocês de celular, baixa hoje para vocês testarem o Hathor. Você vai ver como é simples. Uma criança de 12 anos cria agora o token. Quero criar aqui agora o token dessa reunião. Você entra lá e fala, criar token. Aí você vai criar todos os tokens digital. Vou mandar 12 para o Alexandre, 14 para o Maurício, 17 para o João, sei lá quem mais está aqui, para Liam, para Graciele, vou mandar para todo mundo. Você usando o Hathor, você faz 15 segundos, você cria. Vai fazer a sua festa junina, não precisa mais usar o papelzinho. Você usa o Hathor, todo mundo dentro do celular, um encostou no celular do outro, transferiu de um para o outro, acabou. Acabou aquele problema de você ter que ter aquele papel para garantir entradas de pessoas, aquelas coisas. E é uma 100% brasileira, muito legal. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre blockchain. Está aí um pouquinho do meu. Quem quiser ter mais algumas dúvidas, discutir um pouquinho mais, tem ali meu LinkedIn, Elbert Costa. Sou da 21 Blocos, como eu disse para vocês. Adoro responder LinkedIn, mensagens. Pode ir lá e mandar para mim alguma mensagem privada. Troca o WhatsApp comigo lá e pode tirar qualquer dúvida. A gente conversa, além das dúvidas que vocês vão tirar agora. Mas quando a gente recebe uma enxurrada de informação, o que acontece? Na hora do banho, na hora que você estiver fora daqui, na hora que você estiver depois fazendo outras coisas, você vai olhar para o teu negócio e falar, poxa, essa planilha, esse controle de estoque, esse controle que eu estou fazendo aqui, se fosse na blockchain era melhor. O modo que eu transfiro o dinheiro, o modo com que eu transfiro produtos para um outro cliente meu, se fosse na blockchain era melhor. Teve dúvida sobre isso? Pô, vamos bater um papo. Pode me chamar, a gente conversar sobre isso. Alexandre? Fantástico, Elbert. Muito bom mesmo. Adorei ali. Eu e outras pessoas adoramos o exemplo ali da feira, né? Eu não conhecia, do São João, né? E é bem legal. E assim, temos algumas perguntas, algumas perguntas aqui, mas eu vou começar com a minha, né? Eu queria, não é nenhuma pergunta, é mais um pensamento. Até para a gente poder conversar um pouco sobre isso. O mundo, né? Ele é um mundo de middlemen, né? Um mundo de intermediários. Os Estados Unidos, principalmente, é um mundo de intermediários. Você tem intermediário aqui em tudo. Isso basicamente vai acabar. O blockchain acabará com isso, né? Sim, com certeza.
Então, A ideia... Fala, Fernando. Então, assim, todos os middlemen de tudo, a teoria é que eles vão sendo disruptados, né? Como fala hoje, né? Terminados, mais ou menos assim. Com certeza. Eles vão ter que se reinventar um novo modelo. Tá? Na verdade, o que está acontecendo com muitos deles, os bancos mesmo, que são o grande exemplo que a gente tem de middleman aí, já usam a blockchain entre um e outro para, exemplo, compartilhar os dados das pessoas sobre CPF, ou pô, o cara tem empréstimo aqui, não tem ali, então consigo compartilhar os dados sem dizer exatamente quem é você. Isso é um ponto legal dentro da blockchain. Eu digo que aquela carteira da blockchain tem esse tipo de registro. Então, eu consigo trafegar informação de forma anônima, sem dizer exatamente quem é a pessoa, entendeu? Isso ajuda também. Então, essas pessoas, você falou algo que é o principal. Não precisamos entrar naquele cenário futurista de esses caras vão acabar, vão ter que existir mais. Tem gente que defende isso. Não vai existir mais. Não, eles vão existir. Alguns que não existe o mínimo sentido, tipo cartório, eu concordo. Ou um Detran. Faz o mínimo sentido existir. Nenhum. Esse a blockchain acaba totalmente. Agora, alguns outros, como o próprio banco, tem alguns serviços. Se o cara não tiver um serviço agregado, além de ser exclusivamente um batedor de carimbo, esquece, eu não preciso mais dele. Que são esses dois que eu te dei exemplo. Qual a função de um Detran e qual a função de um cartório, além de bater um carimbo? Então, esse daí esse daí se elimina completamente. Não tem por que ele existir. Show. Vou aqui para uma pergunta. Eu acho que até seu irmão, Albert River, né? Ah, é? O Elbert aqui fez uma pergunta. Uma vez que é distribuída a participação de IoTs e entre outros equipamentos que aumentam o consumo na rede, você vê que a utilização dela no futuro será cobrada como a internet ou cada equipamento ajudará a diminuir os custos? Como a blockchain trabalha... Aí depende da blockchain que a gente estiver usando, tá? Vou dar exemplo de duas, por exemplo, o Rator e algumas outras. Tem dois tipos. Lembra que lá atrás eu falei dos mineradores, que são aqueles caras que estão escrevendo? Aquele cara, quando ele resolve escrever numa página, ele vai pegar uma gorjeta. Digamos que o Alexandre quer mandar um dinheiro para mim agora. Ele fala, tudo bem, você vai mandar para o Elbert lá R$1.000, mas eu vou ficar aqui com 2 centavos desses R$1.000. Ele cobra uma taxa mínima, porque pelo trabalho que ele teve. Esse é um tipo de blockchain. Existem outras que é assim, para o Alexandre poder mandar um dinheiro para mim, eu vou ter que validar, fazer o trabalho de validação do que o Ciro quer mandar para o Joaquim. Então, eu olho do Ciro para o Joaquim e falo, pô, isso aqui está ok, valido, olho todas as páginas e falo, está ok. Estando ok, eu tenho dinheiro de te mandar a minha para o Elbert. Então, cada pessoa valida a de outra pessoa para poder fazer a tua própria transação. Isso quer dizer, então, que milhares de equipamentos, cada um vai estar validando do outro para poder valer tudo. Por que eu sempre tenho isso? O básico, vamos lembrar do compliance lá atrás? Se eu que estou fazendo a transação, eu não posso validar ela. Então, jogo na rede e falo, alguém valida essa daqui para mim. Uma outra pessoa vai validar, que eu não sei quem é. E eu valido de outra pessoa. Isso mesmo acontece com machine to machine. Então, mais empresas, mais equipamentos fazendo essa validação tende a reduzir esse custo, na verdade. A gente tem que eliminar, como algumas, como a própria IOTA, que não cobra taxa nenhuma para fazer transação. Você acha que alguma blockchain definitiva já foi inventada? Não, o grande problema da blockchain que tem hoje em dia... Albert também. Um dos grandes problemas que tem hoje em dia da blockchain é justamente você não ter você ter a operação 100% de uma conectar na outra, porque cada uma traz um benefício diferente. Então, a blockchain definitiva, na verdade, não é uma blockchain definitiva. É um método de conexão onde eu uso daquelas que eu falei, posso usar a blockchain do Bitcoin para fazer algo e conecto no Hathor, que eu falei que é muito legal. Então, você vai usando pedaços dela. Elas vêm cada uma na evolução. O Bitcoin acabou de passar por uma grande agora, entre várias outras também, né? Estão passando cada vez por uma evolução. Eu acho que são essas daí as que vão ficar, com certeza, o próprio Ethereum, mas você precisa ter essa conexão aí entre elas. Isso que é o futuro, é a interoperabilidade entre uma blockchain e outra. Eu vou até pedir para quem queira fazer essa pergunta, as perguntas diretamente, habilitar o vídeo ou só falar, fica à vontade, viu? Porque às vezes as pessoas queiram só escrever, né? De repente falar é mais rápido, fica à vontade também. Pode habilitar o vídeo, está tudo habilitado, é só
fiquem à vontade aí para aparecer ou então fazer a pergunta aí ao vivo sem habilitar a câmera, né? Mas vamos para mais aqui. Posso responder uma que é a do João, que estou lendo aqui também? João Marcelo? João Marcelo. Transferências financeiras baseadas em smart contracts precisam ser por moeda digital ou automatizada por TED, DOC, transferência bancária. Tá, os dois assuntos a gente consegue fazer isso dentro da blockchain, mas para eu poder entrar e tirar dinheiro teu dentro do banco, eu preciso de uma autorização lá. Para não fazer isso, o que as pessoas costumam criar, e é o que está sendo criado agora? Tudo bem, Bitcoin tem aquela loucura, sobe, desce, tal, tiram todas elas, o preço. Só que a gente tem a chamada stablecoins. São moedas que são pareadas com alguma moeda fiat, que são moedas de país. Então, eu pego lá e crio uma moeda digital para cada dólar existente. Então, tem mais dólar, tem mais um. Então, sei exatamente quantos dólares tem e quantas moedas tem. Nesse caso, o que eu faço com você, Marcelo, João Marcelo, quando a gente quer trabalhar com algo? Nós compramos essa moeda que a gente sabe que vale exatamente $1 cada uma, que não vai ter uma variação de preço igual do Bitcoin, então ela vai ficar ali parada naquele preço, quanto que vale o dólar, ela vai valer. E aí eu começo a operacionalizar com ela. Lembra o seguinte, vamos lá atrás no que eu falei da quermesse. É como se, em vez de eu operacionalizar o dinheiro, eu vou pegar aquele papelzinho e vou trocar com você. Me dá da Coca e toma aqui o do hot dog. Então, eu estou trocando isso. Por quê? Porque eu sei que lá no caixa, na hora que eu chegar com os seus papéis que eu peguei de você, eu vou lá no caixa e pego tudo em dólar. Então, é isso que você faz. Você usa uma pela outra. Tá? Eu não consigo no dinheiro, mas eu crio uma moeda, um token digital que representa exatamente o dólar ou o real. A Libra seria um stablecoin? A Libra do Facebook? Ah. Sim, ele está querendo fazer. Na verdade, esse tem até uma linha de discussão muito grande sobre aonde que ele quer chegar com isso. Porque ele não vai ser uma, ele vai ser várias. É o que ele quer fazer com as outras. Porque para você operacionalizar via país, então tem uma Libra. Beleza, aqui no Brasil, eu vou mandar uma Libra lá para os Estados Unidos. Eu tenho uma intermediante aí que vai deixar de ser real e virar dólar para você usar ele como dólar lá na frente. Então, isso é o que ele quer fazer. Mas sim, ele não vai ter essa variação de preço que as outras têm. Isso ele não vai ter. A variação dele vai ser a variação de uma moeda de cada país. Tá. O João, né? João Marcelo. Opa, isso, desculpa que eu não estou conseguindo ligar meu vídeo aqui. Não precisa. Deu uma travada. Mas olha só, na verdade eu estava fazendo essa pergunta pelo seguinte: a gente sabe que o nível de maturidade em alguns setores é ainda muito baixo, né? Então, por exemplo, você tem o setor bancário, o setor de varejo, está mais evoluído na adoção da tecnologia, mas alguns setores como saúde, por exemplo, são setores que ainda têm um nível de maturidade de adoção tecnológica ainda muito baixo. Então, o que eu estou perguntando é o seguinte, por exemplo, para você automatizar de ponta a ponta, tá, uma determinada solução de blockchain, como, por exemplo, o smart contracts, você teria que ter, de ambas as partes, tanto quem paga quanto quem recebe, a adoção da ideia de poder pegar as fichas, né? Ou seja, tanto o cara que está pagando quanto que está recebendo, ele tem que trocar o dinheiro dele pela moeda lá do stablecoin que você falou, aceitar fazer essa troca, para então depois trocar isso de alguma forma por dinheiro de novo. Como é que você vê, você que está no mercado, nesse momento agora, esse tipo de barreira para adoção, né? Nesse caso do smart contract? Zero de problema. Sabe por quê? Pelo seguinte, porque que aqui vocês, todo mundo que está aqui, tem uma necessidade de conhecer, de saber como que as coisas funcionam, então foram um pouquinho abaixo para entender o que está por debaixo do pano da blockchain, mas isso já acontece hoje. Quando uma empresa hoje aceita o cartão de crédito da Visa ou de alguém, ele não está aceitando dinheiro. Ele está aceitando que alguém passou um cartão, porque eu sei que a Visa vai fazer essa transferência. Depois, o cara já se perguntou quantas transações bancárias são em média de 5 a 6 entidades envolvidas com uma transação bancária de um cartão de crédito. Só que ninguém sabe disso. O cara sabe que passou o cartão e caiu o dinheiro. O que vai acontecer algumas soluções, como a que eu citei, o Rato e outras mais, o cara não sabe como. Mas eu sei que você chega aqui com o Rato e eu consigo transformar isso depois em dinheiro. O Mercado Pago tem ali um crédito que depois eu consigo comprar isso ou eu consigo chegar lá e falar, saca isso e põe isso em real na minha conta. Eu acho que a melhor comparação é isso. É o PayPal, é o Mercado Pago, que aparece ali um dinheiro para mim
Porque eu não sei onde está aquele dinheiro, se ele está na conta do meu. A gente aqui sabe, né? Mas o brasileiro, a pessoa comum, não sabe em qual conta que está aquilo. Está numa conta do Mercado Livre. E eu confio que o dinheiro está lá. Na hora que eu peço a transferência, manda para a minha conta. Então, assim, as pessoas já usam no dia a dia. É aquilo que eu falei lá no começo, é a explicação. Eu não preciso dar toda a explicação. Eu preciso mostrar para a pessoa um aplicativo falando assim, olha, quando alguém chegar aqui, passar aqui, pagar por isso, recebe que no final vira dinheiro para você. É isso que as pessoas querem saber. Não precisamos dar multa. Obrigado. Maravilha. Vamos para a próxima aqui. Eu acho que o Alexandre lá de Gramado fez uma pergunta aqui. O que você deve mudar? O quanto que você deve mudar as relações de mercado financeiro e em qual prazo você imagina essas mudanças? Desculpa. O quanto isso deve mudar as relações do mercado financeiro e qual prazo para essas mudanças de relação? Né? Essa mudança ela é gigante, ela já está acontecendo agora, não só pela blockchain, né? Mas a gente está vendo aí 2 movimentos muito fortes. Ainda mais dentro do Brasil, de novo, eu vou falar, não sei para quem sabe. Aqui no Brasil, a gente tem lá os 4 grandes bancos gigantes e você começa a aparecer mais alguns. Esses dias eu abri conta, né, no banco da Stone e pedi uma transação. Alguém falou, Stone, dá para confiar? Gente, os Estados Unidos tem 5 mil bancos entre os outros países. Então, o que eu estou querendo dizer é, a gente está saindo daquele grande e indo para os pequenos. Esses pequenos que estão começando a criar agora a estrutura deles, eles estão usando tecnologias avançadas, porque, o caso do Quênia, de novo, não teve que passar por todo um legado, não tem tudo, e eles estão sendo mais rápidos. Então, você já tem hoje empresas e banks trabalhando em cima de blockchain, que se você for ver, a tua possibilidade de estar aqui e sacar um dinheiro em dólar nos Estados Unidos é muito melhor do que você usar o Itaú. É muito melhor você usar ele. Então, isso já está acontecendo agora. Só que isso vai vir junto com informação e principalmente aquilo. O Brasil reclama pra caramba de bancos e na hora que abre banco novo, as pessoas será que eu devo confiar? Quero confiar só no grande. Quando a gente quebrar essa confiança, a outra já vem. Porque as pessoas já estão vendo. E a gente tem que entender aquilo. Não é o fato dele ter blockchain que ele é ilegal. Vamos diferenciar. Banco Central, tá? Bacen, ou quando a gente olha lá qualquer outra organização de controle, ela não diz a tecnologia que você deve usar. Ela diz quais as normas que você tem que seguir. Então, eu posso seguir aquelas normas ainda bem melhor usando a blockchain, dando um serviço diferenciado para o meu funcionário. Meu funcionário não, para o meu cliente. Então, ele já está acontecendo. Como eu disse lá atrás, até 2021, todo mundo aqui já vai estar usando blockchain, talvez não saiba ainda, mas já vai estar usando, e isso permite novos modelos de negócio. Pô. Você acha que algum governo tem como taxar isso, Albert? Outra pergunta aqui do Lian. A blockchain é maravilhosa por isso. Olha só, os governos estão tendo que repensar agora, cara, como que eu faço? Porque lembra quando eu falei lá atrás que para você invadir a blockchain era até possível, mas era extremamente caro? E aí ela tem uma outra característica. Se eu começar a taxar, eu vou te taxar como? Dentro da blockchain. Então, você mandou uma transação de A para B. E eu quero pegar um pedaço desse aqui para mim. Para o governo é a melhor coisa do mundo. Porque o imposto é pago na hora e eu ponho no smart contract digital gigante e na hora que o dinheiro sair do A para o B, ele automaticamente é transferido para mim. Maravilhoso. Sabe por que o governo faz isso imediatamente? Porque na hora que ele fizer isso, eu também sei aonde está o dinheiro, aonde que ele usou o dinheiro, porque como está dentro da blockchain, para ele me taxar, ele vai ter que entrar dentro da blockchain. E não dá para você estar meio molhado. Ou você está dentro, ou você está fora. Então, ou ele vai ter que ficar de fora, ou ele vai começar a morder o dinheiro dentro dessas atualizações que a gente faz dentro da blockchain. E na hora que ele fizer isso, ele entrou lá dentro e aí a gente começa a ter acesso a tudo o que o governo faz. Então, esse é o grande dilema que eles vão estar. Pô, muito dinheiro trafegando, preciso daquele dinheiro, mas se eu entrar, eu vou ter que prestar conta como eu nunca prestei na minha vida. Então, ele não sabe exatamente aonde que está aí o problema dele, como que é que ele vai solucionar essa dinâmica. O Alexandre também fez uma outra pergunta aqui, é o seguinte, ainda a gente não tem nenhuma intermediação. Aí eu completo. Como existem vários tipos, né, de blockchain, será que no futuro não seria realmente uma solução, seria algum não é intermediador, um centralizador? Aí a gente não cairia numa vala comum de centralização de novo? Mas não dá para ter. Como que seria? Eu não entendi isso, porque não dá para você ter um centralizador de blockchain.
Na verdade, a ideia da blockchain é aquela, lembra? Quem quiser escreve uma folha e eu mando para todo mundo. Esse é o fato dela ser descentralizada. Eu vou escrever aqui a chamada de quem veio, quem fez pergunta. Terminando, eu mando uma cópia para cada um de vocês. Então, hoje, cada um de vocês tem a cópia. Isso é o fato dela ser descentralizada. Gente, e o intermediador? Posso só fazer um parênteses aqui rapidinho, Alexandre, de algo que não tem muito a ver com esse assunto, mas eu acho que o Brasil deveria respeitar mais essas pessoas e falar um pouquinho mais. Assim como eu vi lá nos Estados Unidos, fazendo com militares e com pessoas, a gente tem que gostar mais de ter orgulho dessas pessoas. Está aqui com a gente, que eu acabei de ver ali, ele, o Ciro Delgado, medalhista olímpico em Moscou, 1980, e outras 6 medalhas pan-americanas. Então, assim, a gente tem que respeitar esses caras, falar, puxa, são pessoas acima, não, pessoas que eu admiro muito. Obrigado, Ciro, por você estar aí, ouvindo e saber alguém do seu nível estar olhando, alguém que sabe o que é ser de alto desempenho. Se os profissionais têm que se espelhar em alguém, são pessoas como Ciro Delgado, que está aí assistindo a gente. Obrigado, Ciro. Obrigado, Ciro. Obrigado, Elbert, pela oportunidade, Alexandre também que está mediando e o pessoal que está assistindo. Elbert está me elogiando aí, mas eu tenho uma admiração por ele aí, por ter passado por grandes experiências profissionais. É um cara que sempre teve uma linha muito segura daquilo que está falando, vende muito bem o produto que ele está falando. E, por acaso, eu estou entrando eu tenho um MBA que eu tenho que falar sobre blockchain. Eu falei, porra, o cara papa sobre isso, então eu tinha que chutar ele. Espero que te ajude então no trabalho. Agradeço, foi muito bom entender sobre blockchain. Eu acho que é uma coisa que me deu bastante informação. Inclusive, a minha filha, que estuda economia na PUC, está iniciando, queria entender, porque o professor fala, ele não é a favor do blockchain, né? Mas foi bem explicativo, uma coisa muito boa. Muito obrigado, cara. Obrigado, Ciro. Show. Valeu. Então, Alexandre, obrigado, próximo. Vamos lá. Intermediador. Ainda não temos nenhuma intermediação para o blockchain. Na verdade, existem, né? Para você comprar blockchain hoje, ou você é um minerador, ou um Bitcoin, né? Ou você é um minerador, ou você compra de intermediadores, né? Porque minerar é muito caro, né? Não, na verdade, você não é o intermediário. Lembra que eu falei lá atrás do minerador? Você tem um minerador que ele cria, ele vai lá e compra. Cria não, desculpa, ele participa de uma disputa matemática, ele chega nesse resultado e ele ganha bitcoins para cada modelo. Bitcoins, a gente está falando muito Bitcoin, tá? Mas nas outras também ele ganha a moeda específica para aquilo. No caso do que você pode estar falando como intermediador, são as exchanges. Exchange é igual você falar que uma exchange do mundo atual, onde você vai lá e compra dólar, onde você vai lá e compra real, ela é uma intermediadora daquilo. Talvez o intermediador é o banco. Aquele cara está revendendo o produto dele. É isso que a exchange faz. Ela só deu uma experiência mais fácil. Se você quiser comprar sem a exchange hoje, você pode totalmente comprar sem a exchange. Você consegue comprar peer-to-peer, te faça a transferência, manda dinheiro para mim, mas aí você vai precisar de um coeficiente nerd um pouquinho mais gostar dessa coisa de nerd. E é isso que tem que morrer. E aí, respondendo uma das perguntas que já fizeram aqui, Elbert, qual é o assunto? Quando você acha que essa parte de bancos vai diminuindo? Quando a gente reduzir mais o coeficiente nerd que tem dentro da blockchain ainda. E aí foi uma das primeiras coisas que o João falou lá atrás, né? Tipo a década de 80, quando a gente criou o www. E aí criou a internet. Falou, cara, tem um negócio só de www e botar o nome do teu site. Então a gente ainda precisa dessa facilidade. E aí eu dei o exemplo do Hathor, que na minha opinião é o que está na frente nisso daí. Qualquer pessoa hoje pode ir lá e fazer muito simples, usar uma blockchain e criar um token. Show. O Joaquim Ganais, ele levantou a mão, não sei se ele queria fazer alguma pergunta. Joaquim, fica à vontade aí, caso você queira fazer sua pergunta. Ou... Sim, queria fazer uma pergunta, sim. Eu gostaria primeiro de saber se você acredita que a blockchain pode ser aplicada na área de saúde com prontuário eletrônico. E comentar também o seguinte, vai ter que ter muito bons auditores para que o que foi combinado entre as partes no smart contract é exatamente o que está no software. Porque, de repente, alguém burla o que foi combinado e dá um viezinho no software e aquilo não é executado. As pessoas vão ter que entender de como foi implementado o smart contract. Vamos lá, você está...
Você fez duas perguntas aí, excelente. Eu vou começar pela segunda, tá? Realmente, ler os smart contracts, hoje você precisa assim, ter um conhecimento técnico. Eu posso colocar lá um dado e não dá certo. E às vezes não é nem na maldade, tá? Na incompetência. Teve uma empresa brasileira que fez um ICO, levantou 5 milhões, juntou esse dinheiro, só que no smart contract ele tinha colocado uma cláusula que passou em branco, que ele teria até o dia X para transferir todo aquele dinheiro para outro lugar. Ele não transferiu. O dinheiro está lá até hoje, ninguém nunca mais vai botar a mão nesse valor. Eles estão lá parados e ele perdeu esse dinheiro. Isso aconteceu, de fato, e acontece direto com outras empresas. Então, você precisa ser muito bom em escrever e em ler smart contract. Porém, é aquilo que eu falei. Lembra do coeficiente nerd? Algumas blockchains estão escrevendo hoje um smart contract em linguagem humana. Então, eu consigo dizer em linguagem humana de simples validação, olha, quando isso acontecer, faz isso. Quando isso acontecer, faz isso. Quando isso acontecer, faz isso. Então, esse é um dos grandes desafios. Talvez, eu diria o maior, tá? É a gente conseguir cada vez mais que esses contratos estejam legíveis para o ser humano padrão. A organização, tudo bem, ele tem um cara lá que ele vai pagar e vai fazer isso. Mas e aquela senhorinha? E aquela outra pessoa? Então, eu preciso deixar isso bem simples cada vez mais. Algumas estão na frente nesses contratos, o IOTA tem isso, o Waze tem isso, o Hathor, como eu disse, é bem simples o dele, ele tem um mini smart contract que já permite fazer algumas coisas desenhando na tela, então é muito tranquilo isso, tá? Mas você está certo. Agora, quanto à saúde, os bancos não são os maiores impactados com a blockchain, a saúde é. Eu fico imaginando a cegueira da saúde, porque ela não resolve milhares de coisas hoje já com a blockchain. Uma vez que, em termos de itens já mapeados e numerados, ninguém está tão desenvolvido como a saúde. A minha esposa é enfermeira, então eu converso bastante com ela sobre isso, aonde fala, quando o plano de saúde vai usar algo, a limpeza daquela forma tem um código, a utilização do bisturi um código, o cara usou algodão, o outro já está tudo mapeado. Se eu coloco isso dentro da blockchain, você elimina a fraude de plano de saúde para quase zero da noite para o dia. Você acaba com o problema desde atestado médico falso, venda de receita. Olha a receita, vamos resolver receita aqui numa blockchain em 3 segundos? Como que eu resolvo todas as vendas de receita? Beleza, Elber é um médico. Eu vou lá e recebo tokens. Em vez de receber aqueles papel que qualquer pessoa assina, eu recebo tokens. Então, eu tenho aqui e eu posso dar esse token para alguém. Ciro chega em mim e fala, estou com bastante dor de cabeça, estou querendo um remédio. Eu dou para o Ciro, na blockchain, esse token. Fala, olha, você pode ir lá e trocar esse token por remédio. Ele vai lá na farmácia e chega para o farmacêutico e fala, olha, eu estou com um aqui. O farmacêutico tem um remédio que também é mapeado na blockchain. Então, eu pego o token que está com o Ciro, que eu consigo rastrear e sei que veio de um médico, que é do Elbert, que está apto a dar aquele tipo de token, então está validado. Bato ele com remédio, então uma venda de um remédio com isso. Eu não consigo vender um remédio se eu não tiver a blockchain. Já é validado na hora. Hoje, quem está ganhando muito com isso e está acreditando muito nisso é a cannabis, porque aí eu posso ir até o produtor. Então, peraí, então para evitar a produção de cannabis para outro tipo de uso que não medicamento, eu consigo mapear quanto foi produzido de cannabis, quanto virou remédio, quantos prontuários, não, como que é, receitas médicas foram vendidas, eu consigo bater uma com a outra. Produção e demanda, 100%. Estaria resolvido esse ponto. Então, a blockchain hoje no médico, para mim, só existe 2 modelos para não usar. Um é falta de conhecimento, que aí eu não vou julgar porque pouca gente hoje em dia conhece o tanto de tecnologia que está acontecendo, e o outro, porque tem muita gente ganhando dinheiro, caso não seja. O pessoal, tem um colega nosso da Singularity, tem uma empresa que é ligada à Singularity University. Eles têm no Brasil, eles estão fazendo um trabalho muito forte no estado de São Paulo para mapeamento aí na Secretaria de Saúde. E ele mostrou lá para a gente que eles estão descobrindo uma série, utilizando blockchain também, uma série de fraudes, porque o blockchain ele separa, né, lá nos gráficos, e você vai vendo as fraudes das pessoas que estão utilizando remédios, que estão utilizando tudo isso. Então, realmente é fantástico, é fantástico. Eles já estão fazendo isso no estado de São Paulo já. Então, estão trazendo uma economia muito grande para o estado, e para os fraudadores é muito ruim, né? Mas o Estado está usando? O Estado está usando. O Estado é a prefeitura. Ou a prefeitura ou o Estado. Estão usando, estão começando. Ele mostrou já os gráficos.
3 meses atrás ele mostrou, já começaram o ano passado, eu acho. Vamos lá. Temos aqui uma pergunta da Alessandra Ribas, sobre contabilidade. Ela está perguntando se já existe blockchain na contabilidade, já que a escrituração é digital. Ela está perguntando se isso não seria um blockchain. É bem legal a gente pensar nisso daqui, tá? Se a gente for olhar lá atrás, voltar no italiano, quando inventou a contabilidade lá atrás, a contabilidade não era só para dinheiro, igual as pessoas imaginam hoje em dia, né? Sei que os contadores não, mas a grande maioria das pessoas imagina que a contabilidade é para aquilo. O que tinha lá atrás já era uma blockchain e que continua existindo até hoje. Então, tem entrada versus saída e na contabilidade tudo tem que bater. O que entrou, sai. Agora, imagina, eu vou extrapolar um pouco essa da Alessandra para a gente ir um pouquinho além. Por que eu faço isso? Para evitar até fraude. Então, se entrou tanto, sai tanto. Agora, imagina se eu faço isso interempresa. Assim, ok, eu acabei de comprar 500 cadeiras. Comprou de quem? Isso eu não falo da contabilidade. Falar tudo bem, só do registro. Comprou de quem? Comprei da loja, sei lá, da Tokstok. Ok. A Tokstok tinha 100 cadeiras? Tinha. Comprou de quem? Comprei dessa empresa aqui que faz. Tudo isso dentro de uma única blockchain que eu consigo ver. Bloco, você comprou essa madeira da onde? Dessa madeireira. E tirou da onde? De uma floresta que realmente poderia tirar. Então, todas as empresas eu vou mapeando uma a uma. Se eu quiser fraudar a minha contabilidade aqui, fala assim, olha, vou fraudar aqui, vou falar que eu comprei 4 cadeiras ou 6 cadeiras. Entendeu que eu tinha que voltar aqui e convencer o cara da árvore a mentir que ele colocou uma árvore a mais, porque essa árvore virou uma cadeira que foi vendida para outro lugar, entendeu? Senão eu não consigo fazer essa. Então, isso está acontecendo. O que a blockchain permite, Alessandra, é que você faça uma conexão entre todos os itens da organização, independente da sua origem e do modo com que ele é tratado. Seja ele um objeto, seja ele um dinheiro, ou, por exemplo, o Elbert trabalha para a empresa X. O Elbert recebeu o salário esse mês. Da onde veio o dinheiro? O Elbert realmente trabalha lá? Tudo bem. Então, acabou a fraude. Quem vai sentir muito entre as empresas que estão falando são as empresas que fazem hoje auditoria, porque a auditoria ela é feita 100% o tempo todo, já na hora. Ah, beleza, você está falando aqui que você pagou tanto para o Elbert, eu consigo ver no registro. O Elbert realmente é formado? O Elbert trabalha para essa empresa? Da onde que veio o dinheiro que você pagou para o Elbert? Você tinha tanto em caixa? Da onde que veio esse dinheiro? É mapeado na hora, para cada transação. Então, com um toque, eu consigo ver a auditoria de tudo. Então, respondendo a tua pergunta, é uma evolução do que existe hoje dentro da contabilidade, onde você pode fazer uma integração muito maior, tá? De todo mundo e resolver. Para a Receita, isso é um sonho. Voltamos naquele assunto lá atrás, né? Então, assim, para a escrituração digital não é um blockchain. A escrituração digital é uma evolução da escrituração manual que hoje está digitalmente. É isso. Então, não estão ainda utilizando blockchain na contabilidade, pelo menos não no Brasil. Ela é centralizada, né? E ela é centralizada. Essa é uma grande diferença. A blockchain não é. Na verdade, é uma alteração, é uma inovação incremental, né? Ele saiu do manual e foi para o digital, a contabilidade, né? Que para mim não faz sentido nenhum. Já deveria ter saído e ido para blockchain. Mas aí foi aquela história. Não fez igual. Dou o exemplo do Kenner. Pulou do Kenner. Não, vamos migrando um por um e vai andando passo a passo. Pô, já dá para você dar 5 passos. Por que você dá um ainda? Que é coisa do Brasil, sei lá. Muitos cantos são assim ainda. O Vitor, quanto custa para registrar, por exemplo, um contrato de serviço no blockchain? Utilizar um smart contract aí. Vitor, são coisas de... Eu vou fazer um contrato com você, Welbert, vamos supor, de serviço. Estou nos Estados Unidos, você está no Brasil. Como é que a gente registraria isso? Pode valer nada, a gente pode gastar nada ou até a gente pode gastar muito. Por que essa resposta tão evasiva assim? Porque depende de quanto tempo eu quero fazer isso. Como eu tenho aqueles mineradores e eu vou entrar na fila, eu falo assim, ok, posso registrar isso com você, mas isso pode ficar na fila de um monte de gente que está registrando e eu dou quanto eu quero pagar por aquele registro, diferente do outro. Eu falo assim, eu vou pagar 10 centavos. E aí o mercado aceita aquilo ou não. Então, você já fez transações por centavos hoje. Se não me engano, está cerca de 4 centavos de dólares hoje, 5 centavos, essas transações. Mas você pode fazer por nada, deixando na fila. Eu já fiz por um, deixando lá na fila. Tá, quando fizer, tudo bem. Então, ok. Na hora que você escreve o teu contrato, você diz quer pagar quanto. E aí você fala um pouquinho sobre isso. O sistema já te dá uma média do mercado. Falando, olha, se você pagar 4 centavos, teu registro vai ser em 4 horas. Se você pagar 1 centavo, vai ser em um dia.
Se você deixar aí 1 hora, a gente faz de graça. Então, depende da tua necessidade naquele momento. Entendi. E esse contrato é feito através de um sistema específico, Elber? Esse contrato aí depende. Se você quer fazer o contrato, vamos falar 2 coisas. Eu já registrei contrato de 2 formas. Uma é, eu tenho um contrato e eu não quero que ele seja mudado. Contrato normal, papel. O cara me mandou um Word. Eu pego esse Word e registro na blockchain. Se você mudar ou se acontecer qualquer coisa, que foi o que eu fiz com um logo lá atrás. Então, eu botei aquele logo, lembra? Ou a Bíblia, que eu falei, põe a Bíblia inteira. Se eu mudar alguma coisa, ele acontece. Isso é uma coisa. Agora, eu quero automatizar através de um smart contract. Aí você precisa de alguém técnico que vai criar para você a lógica disso, em algum desses sistemas. É um intermediário, então. Você não paga para criar. Não é um intermediário. Você precisa de alguém, que eu estou dizendo, alguém que conheça. Um técnico que vai sentar aí, que vai sentar ou você mesmo, se estudar o negócio. Vai sentar lá e vai escrever e vai digitar ele. Então, não precisa do intermediário, precisa do conhecimento, entendeu? Para você entrar e escrever dentro dele. Você não paga para escrever um smart contract. Eu escrevo quantos smart contracts eu tiver. Só que na hora que eu ativo ele, ou seja, que ele faz uma transação, lembra? É nessa transação que eu pago. O smart contract está escrito, não paguei. Mas na hora que eu falo, se chover, o Alexandre vai me dar 10 mil, na hora que for transferir os 10 mil do Alexandre para mim, os mineradores vão ficar com um pedacinho disso daí, com alguns centavos. Entendi. O Vitor levantou a mão aí, como foi a pergunta foi dele, eu vou deixar que ele, pode ser na mesma linha de raciocínio. Vitor, fica à vontade aí. Boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Eu trabalho um pouco na área de comércio exterior e está bombando mesmo essas novas tendências aí, muito na Europa. O Brasil ainda está meio devagar. E está muito também na hora de embarcar a carga, né? Na verdade, não, no exemplo que você deu, o no-show, na hora do cara reservar a parte... É que eu vejo mais a parte da agência, na verdade, né? Do cara não tá com o container lá para embarcar no navio. Então, eles estão pegando bem nessa parte. A minha dúvida é assim, por exemplo, nesse mesmo exemplo que é simples, né, do contrato, um contrato de serviço, eu precisaria, por exemplo, da Hathor para fazer esse contrato? Não, quando eu digo precisar da Hathor, é isso que eu estou falando. Você vai precisar de alguma blockchain, tá? O que você está me perguntando quando você fala da Hathor, vamos separar as 2 coisas. É assim, eu precisaria da internet para mandar um e-mail? Precisaria. Aí a Hathor é assim, isso é a blockchain, precisaria dela. Agora, para você mandar um e-mail, você pode mandar ele por várias formas diferentes. Ou você vai lá e usa o UOL, ou você usa o e-mail, ou você senta e desenvolve o teu. Então, é isso que você vai querer fazer. Você vai usar o Gmail, você vai usar o outro, você vai criar um para você. Hoje você pode criar um para você, muito simples até. Só ir lá e criar um servidorzinho de e-mail dele. Só que essa que é a pergunta. Vamos voltar agora para a blockchain. Você vai usar a blockchain. Você vai usar o Hathor, que seria o Gmail. Você vai usar a do Bitcoin, que seria, sei lá, o Yahoo. Você vai usar... Aí você vai escolher com base no que você quer fazer hoje em dia. Você pode usar qualquer um dos serviços que já tem ou você criar o teu. Só que com a diferença que criar o teu, às vezes é mais simples. Agora, usar um Hathor, usar um outro desses que já existem, pô, é fantástico. Você vai usar a blockchain dele, já está pronto, é ridículo de usar, não paga nada, não ganho nada com o Hathor, tá, pessoal? Não estou vendendo ele, não. Só estou dando exemplo de uma que eu estou falando tão bem dele, porque realmente me empolga essa tecnologia pela facilidade deles. Tá, só mais uma dúvida aqui, naquela história toda que você contou, da Tokstok, da madeira e tal. Se cada fornecedor cadastrasse com uma Hathor diferente, isso no final eles se conversam? Porque eu entendo que são estruturas diferentes, né? Sim, isso já acontece hoje dentro do Ethereum e vários outros que acontecem dentro da Hathor também. Sim, conversa. Porque, na verdade, eu crio uma moeda, só que eu tenho a Hathor, que é a interconexão entre eles, entendeu? A Hathor em si só já tem uma moeda chamada Hathor. Então, eu vou lá e crio uma com o Alexandre aqui chamada Elbert Token. E vou dar para cada um de vocês um Elbert Token. E o Alexandre cria Alexandre Token. Aí você fala, puxa, eu quero dar Elbert Token para o Alexandre Token. As duas são pareadas dentro do Hathor. Então, eu tenho essa intermediação aí entre a que eu acabei de criar e a que o Alexandre acabou de criar. Porque na hora que eu entro dentro do aplicativo, eu crio uma lá para mim agora. Então, eu posso criar... Isso é que é legal do Hathor. Você não vai dar para alguém a Hathor, você vai dar a Ciro Delgado Token, Elbert Token, Débora Token. Então, tem as pessoas aí, eu vou lá e crio. É essa que eu estou usando. Mas ela é lastreada dentro da Hathor. Legal. Obrigado aí pela conversa. Depois eu vou te procurar. Procura, entra lá no LinkedIn lá, Elbert Costa. Obrigado, Valeu, Vitor. um abraço.
Um abraço, obrigado aí pela contribuição. Maurício, você quer fazer a pergunta pessoalmente ou posso ler sua pergunta? Pode ler, já que escrevi aí. Vamos lá. O Maurício está perguntando se existe algum trabalho sendo feito com blockchain na parte legislativa no Brasil. Se a gente vai poder votar diretamente sem ter que passar por Senado, deputados, alguma plataforma que deixe a gente atuar mais fortemente sem não necessariamente ter que passar pelo poder público, né? Já que a gente está falando de desintermediar, né? Vamos desintermediar essa corja toda aqui daí. Tecnologia para isso já tem, e já tem várias startups trabalhando com isso. A pergunta é, alguém lá de cima vai ter que abrir mão do poder para isso, né? O cara fala, olha só, aqui agora, a partir de hoje, vamos botar blockchain. Os caras botar em 2 dias, tá pronto. Agora, então, tá longe do entrave aí ser tecnológico, tá longe desse daí. Principalmente justiça e na votação, faz sentido hoje faz menos que nenhum sentido a gente votar sem ser na blockchain. Exato. Porque você iria olhar na hora, cada voto. Lembra daqueles registros? E eu consigo dizer sem ser teu nome. Como eu disse, eu faço anônimo. Só que eu vou ver que 200 milhões de brasileiros têm tantos votos. Não dá para não casar o número das pessoas. Eu consigo linkar na hora. Isso faz menos que nenhum sentido. A tecnologia já existe para isso. E os projetos também, né? Não só aquilo que você falou antes do dinheiro, né? Você paga o imposto, você trilha o dinheiro, o caminho inteiro, se for parar na ferrovia, na hidrelétrica e tal. Mas, por exemplo, através de petição, na Constituição hoje, se você tiver uma petição aí com 15 milhões de assinaturas e verificadas, tudo direitinho, você consegue mudar as coisas. E não precisa ter... Pode ser de baixo para cima mesmo, não precisa ser de cima para baixo. Tomara. Mas eu queria saber se tem alguém trabalhando nisso ou se eu começo eu. Não, tecnologia já tem, bastante para isso. É isso que eu te falei, tecnologia já tem. Falta alguém para começar as assinaturas e seguir isso daí. Já tem muita. Não, mas tem que ter a plataforma, alguém tem que pensar na aplicação, né? Que nem a Rato aí, alguém tem que fazer uma... Já tem. Uma interface. Já tem. Ah, tem? Já tem, e várias delas podem ser usadas imediatamente para isso. Então, isso é simples. Difícil é fazer a petição com todo mundo lá. Que aí já foge do meu grau, não sei dizer a dificuldade disso, tá? Peraí, a gente tem 15 aqui já, ué. Começa com 15. A Estônia, eu acho que conseguiu fazer isso porque ela veio depois da Rússia, né, da União Soviética. O país estava devastado, então, ao invés dele ir para o normal, ele foi direto. Já pulou logo. Né? Então, acho que foi bem mais simples. No Brasil, acho que tinha que ter não sei, muita coisa legal. Acontecer. Gente, né? que pega aquela... O que nós criamos na última eleição, tá? Que foi bem legal, que já ajudava bastante para poder evitar isso, foi dentro da blockchain. E aí, o que era o projeto? Você foi lá e votou, na hora que você sai aquele registro. E qualquer pessoa pode pedir lá na urna na hora, esqueci o nome, não é gerente da urna, pelo responsável lá na hora, fala, olha, eu quero ver como que está até agora. Então, ele sai uma linha com quantas pessoas votaram. E um QR Code, horário, tudo aquilo. Nós falamos, olha, cada pessoa que fosse, quando votar, usar esse aplicativo aqui, bater foto e colocar, a gente está registrando na blockchain todas as urnas. Então, ia acontecer o quê? Você não tinha mais como alterar ela. Porque a gente fala, peraí, como que tem essa daí? Até às 12h15, a última pessoa que votou, está aqui a foto dela registrado com tanto. E a gente registra cada foto dessa daí. Então, esse daí chegou a andar, um projeto muito bacana, está pronto. Desse daí. Ou seja, às vezes as pessoas não precisam mudar a urna inteira, mas dá para colocar itens a mais que ajuda a gente. Show. Maravilha. Mais alguém com alguma dúvida? Alguma pergunta? Acho que não, né? Todo mundo tá fechado agora em blockchain. Pô, Elbert, fantástico, viu? A tua apresentação, a resposta, a interação do pessoal. Não é um tema fácil, mas acho que hoje a gente conseguiu descomplicar um pouco na cabeça de muita gente aí. E na nossa também, na minha também. Obrigado aí pela tua contribuição. Obrigado por ter aceitado aí, ter participado desse bate-papo com a gente. E quem sabe a gente não tem outros, né? Mas desmistificar mais alguma coisa aí pela frente. É isso aí. Obrigadão pelo teu tempo, viu? Obrigado. Pessoal, obrigado por todo mundo até agora tá aí assistindo a gente, tá interagindo, e não deixe de responder lá a nossa enquete que a gente manda por e-mail. É muito importante a gente saber se vocês gostaram, o que a gente pode melhorar. Não está em blockchain ainda, mas a gente vai chega lá. Né? Boa. Pessoal, obrigado. Boa noite. Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo, viu? Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.